Boa noite. Começamos com um alerta CM, é um exclusivo da CMTV. O regresso de João Félix ao Benfica está muito bem encaminhado. A CMTV pode garantir que houve avanços significativos nas últimas horas. Benfica e Chelsea já trocam documentos, tendo em vista a transferência a título definitivo do avançado português de 25 anos. O acordo não está ainda fechado a 100%. No entanto, existe nesta altura a firme convicção por parte do Benfica de que João Félix vai mesmo a regressar. Segundo aquilo que conseguimos apurar, Benfica e Chelsea aproximaram-se e conseguiram ultrapassar quase tudo aquilo que estava a atrasar este negócio. Os ingleses exigiram garantias de que a SAD, liderada por Rui Costa, pagasse mais do que os 25 milhões de euros por 50% do passe. Isto significa que o Benfica terá no futuro de adquirir uma maior percentagem do passe de João Félix. O Chelsea também poderá ficar com eventuais mais-valias se o Benfica acabar por vender João Félix nos próximos anos. Estes detalhes estão ainda a ser trabalhados, mas fica o essencial deste exclusivo da CMTV. Está iminente a confirmação do acordo entre Benfica e Chelsea para que o regresso de João Félix aconteça. É um processo que estamos a acompanhar ao segundo. Esta noite, na Liga de Ouro, são então novos dados exclusivos da CMTV. Um acordo que está iminente e tudo indica que João Félix vai mesmo a regressar ao Clube da Luz. Inclusive, há 2 semanas, a CMTV falou com João Félix, que confirmou que tinha esta vontade de regressar ao Benfica, sobretudo por causa do atual treinador, que é Bruno Lage. Como sabemos, há aqui uma ligação muito próxima entre Bruno Lage e João Félix. O treinador do Benfica teve até um papel crucial em todo este processo. Terá falado com o avançado português de 25 anos e Bruno Lage teve também aqui esse papel decisivo neste negócio e o acordo está mesmo iminente. Há fumo branco à vista. Benfica e Chelsea estão agora a ultimar os detalhes desta transferência de João Félix para o Benfica. Como sabemos, é um desejo antigo de Rui Costa e confirma-se que João Félix vai então regressar ao Benfica para representar também novamente o Clube da Luz, isto depois de ter saído, recordo, por 126 milhões de euros para o Atlético de Madrid. Depois disso passou por outros clubes, recentemente esteve emprestado pelo Chelsea ao Milan, que era treinado pelo técnico português Sérgio Conceição, e agora está iminente este regresso de João Félix ao Benfica. Está o Clube da Luz em conversações com o Chelsea para ultimar também os detalhes que faltam neste acordo para garantir então que João Félix regressa ao Benfica. O próprio jogador, que em declarações exclusivas à CMTV há cerca de 2 semanas confirmou precisamente que gostaria de voltar ao Benfica, e a CMTV apurou então agora estes novos dados de que o regresso de João Félix ao Clube da Luz está muito bem encaminhado e podemos garantir aqui que houve avanços bastante significativos, sobretudo nas últimas horas. Sabemos que este é um dossiê que Rui Costa quer resolver com a máxima urgência, porque quer contar com João Félix o mais rápido possível, e segundo aquilo que a CMTV conseguiu apurar, Benfica e Chelsea neste momento já estão a trocar documentos, tendo em vista esta transferência. É uma notícia que estamos a dar aqui em exclusivo na CMTV e estamos a acompanhar ao segundo todas as movimentações ao longo deste programa. Voltaremos ao dossiê João Félix sempre que se justificar. Para já falamos de Ivanovic, que está fora do jogo de hoje, que marca a estreia do San Giloase na nova temporada. O avançado está cada vez mais perto de reforçar a equipa de Bruno Lage. Segundo o jornal Record, o acordo entre Benfica e San Giloase está mesmo iminente. Ao que tudo indica, o negócio pode ficar fechado por 20 milhões de euros fixos, mais 5 por objetivos. O jornal Record adianta também que Rui Costa
está à espera de ter o avançado croata em Lisboa já amanhã. Recordo que Rui Pedro Brás viajou para Bruxelas com o objetivo de fechar este negócio o mais rápido possível. O Saint-Gilloise sugeriu que se discutisse à distância por videochamada, mas a direção do Benfica fez questão de o fazer presencialmente e tratar o processo de Ivanovic com especial dedicação. E o Benfica tem as negociações por Adja Musa congeladas. Segundo avança o jornal A Bola, a contratação do extremo-direito que foi eleito como substituto de Di Maria vai ter de esperar. Isto porque o Benfica tem Ivanovic e João Félix como prioridades para reforçar o ataque. O Clube da Luz não tem para já qualquer negociação prevista com o Feyenoord para a contratação de Adja Musa, até porque a SAD liderada por Rui Costa já viu duas propostas pelo extremo serem rejeitadas. A última, recordo, foi de 15 milhões de euros mais 3 por objetivos. O Feyenoord pede 20 milhões pelo internacional argelino, com quem o Benfica já tem praticamente tudo acertado. Nos últimos dias, Adja Musa agitou o universo do Benfica ao partilhar uma fotografia a marcar um pontapé de canto no Estádio da Luz. Luís Filipe Vieira diz que o Benfica tem de voltar a ganhar. Este é o lema da visão estratégica delineada por Luís Filipe Vieira para o futuro do Clube da Luz. O Correio da Manhã revela em exclusivo o plano de Vieira para os próximos 10 anos. A meta é ser campeão 7 vezes numa década e ter mais atletas na formação. Luís Filipe Vieira quer também conquistar um título europeu e, acima de tudo, a recuperar a hegemonia do futebol português. Para Luís Filipe Vieira, o mínimo aceitável é vencer 5 campeonatos. O ex-presidente do Benfica vê esta ambição como uma necessidade para recuperar o clube. Depois do sonho de um Estádio da Luz para 120 mil pessoas até 2030, Luís Filipe Vieira deixa mais um sinal de que pode ser mesmo candidato às eleições de outubro. João Noronha Lopes diz que o comunicado de ontem do Benfica, a responder às críticas que fez sobre o projeto de Rui Costa para revolucionar a Luz, foi dos mais rápidos que já viu ao longo dos quatro anos desta direção. Acrescenta que isso não o surpreende, porque, segundo a João Noronha Lopes, a comunicação do Benfica sempre foi mais rápida a sair em defesa da direção do que em defesa do Benfica. O candidato às eleições do clube diz ainda que o comunicado publicado ontem no site oficial do Benfica é uma utilização vergonhosa dos meios oficiais para a defesa do candidato Rui Costa. Vai mais longe e dirige-se diretamente ao atual presidente do Benfica, a quem deixa a seguinte mensagem, que passo a citar: o Sport Lisboa e Benfica não é uma ferramenta de autopromoção de Rui Costa. João Noronha Lopes volta a questionar a viabilidade do projeto que foi apresentado por Rui Costa, que apelida de manobra criada à pressa, porque os tempos da campanha eleitoral de Rui Costa assim o exigiam. Recordamos agora a notícia de abertura desta Liga de Ouro. É um exclusivo da CMTV, porque o regresso de João Félix ao Clube da Luz está muito bem encaminhado. A CMTV pode garantir que houve avanços muito significativos nas últimas horas. Aliás, Benfica e Chelsea já trocam documentos, tendo em vista a transferência a título definitivo do avançado português de 25 anos. O acordo não está ainda fechado a 100%. No entanto, existe nesta altura a firme convicção por parte do Benfica de que João Félix vai mesmo regressar à Luz. É uma das grandes notícias em destaque nesta edição da Liga de Ouro. Hoje uma Liga de Ouro especial. Contamos com a presença do João Malheiro, do Manuel Queiroz, do Luís Miguel Henrique, Carlos Janela e também o Fernando Mendes. Daqui a pouco vamos discutir todos estes novos dados exclusivos da CMTV sobre o dossiê João Félix, mas antes disso vamos ver os golos dos jogos de hoje com o Jerónimo Saleiro.
Voltamos à Liga Douro e falamos precisamente do Sporting porque Frederico Varandas exigiu um mês de salário a Víctor Gyökeres, que aceitou. Foram ao todo 13 dias que Víctor Gyökeres faltou aos treinos no Sporting. Nesse período terá ignorado todas as notificações do Sporting para que se apresentasse. Primeiro ainda no estágio do Algarve, depois já na Academia Cristiano Ronaldo em Alcochete. Frederico Varandas exigiu então que Víctor Gyökeres abdicasse do salário deste mês, na totalidade, uma exigência que foi aceita pelo avançado sueco no sentido de permitir o fecho do acordo com o Arsenal. Ao todo, são cerca de 350 mil euros que Víctor Gyökeres não vai receber. O jornal Record sabe que a imagem de Gyökeres em Maiorca desagradou particularmente a Frederico Varandas e também pesou nesta decisão. A recordar que Víctor Gyökeres foi fotografado numa praia em Maiorca. Ainda assim, segundo o jornal Record, Gyökeres vai receber os bónus relativos ao título de campeão e ainda o extra de 500 mil euros por ter feito mais de 50 golos e também muitas assistências, negociado no início da última temporada. Víctor Gyökeres já está em Londres depois de ter sido autorizado pelo Sporting a viajar. Isto foi todo um processo e Víctor Gyökeres finalmente já está em Londres para realizar primeiro os habituais exames médicos e depois vai assinar naturalmente contrato com o Sporting. Chegou assim ao fim a novela, uma das novelas, podemos dizer, deste mercado de transferências. Foi muito o impasse com avanços e recuos em todo este processo. Aquelas imagens que estávamos a ver eram imagens de Víctor Gyökeres já em Londres. Esta fotografia foi partilhada por Fabrizio Romano, especialista em assuntos do mercado de transferências, quando Víctor Gyökeres ainda estava no jato privado ao lado do empresário Hasan Çetinkaya. Estavam visivelmente sorridentes, ali de mão dada os dois, isto depois de ter sido concluído então este negócio com o Arsenal, que aceitou todas as exigências que foram feitas pela SAD liderada por Frederico Varandas. Revelamos agora todos os detalhes deste negócio. O Arsenal aceitou as exigências do Sporting relativamente aos 10 milhões de euros em objetivos. A SAD, liderada por Frederico Varandas, recebe 1 milhão e 250 mil euros por cada 20 jogos em que Víctor Gyökeres participar, pelo menos 45 minutos. Isto até um máximo de 5 milhões. Por cada 20 participações em golos e assistências, o Sporting recebe 500 mil euros e isto pode acontecer duas vezes. Ou seja, o limite é 1 milhão. Por fim, o Sporting paga 1 milhão, aliás, o Arsenal paga 1 milhão ao Sporting por cada vez que se qualificar para a Liga dos Campeões, no máximo de 4 vezes. Contas feitas, 5 milhões dizem respeito ao número de jogos, 1 milhão aos golos e assistências e 4 milhões por qualificações para a Champions. E no dia em que este negócio fica concluído, é importante também percebermos com Gustavo Lourenço. Gustavo, como é que os adeptos do Sporting estão a reagir à saída de Víctor Gyökeres? Boa noite, Sara. Vamos também perceber isso junto dos adeptos, mas primeiro dizer que é a festa aqui no Estádio do Jamor, com o Sporting a erguer mais uma edição do Troféu 5 Violinos, com uma vitória por 1-0 frente ao Vila Real, a quinto classificado da última edição da Liga Espanhola, com o golo de Morten Hjulmand aos 8 minutos. Vamos perceber o que dizem os adeptos deste, que foi o último teste antes do jogo da Supertaça frente ao Benfica. O que é que achaste da exibição da equipe? Acho que o Sporting jogou um bocadinho mal, mas acredito que ao longo da época o Sporting vai melhorar. Achas que o Sporting vai conseguir agora uma vitória frente ao Benfica na Supertaça? Claro, o Sporting é sempre melhor que o Benfica. O Benfica nunca valeu nada e nunca vai valer. E para ti, quem é que foi o melhor jogador hoje do Sporting? O Conrad Arber.
Muito bem, aqui também, obrigado a este adepto. Vou tentar aqui falar também com outro adepto do Sporting. Boa noite. O que é que achaste da exibição da equipa? Eu acho que foi boa e íamos ser melhores no plantel. E começar esta época, neste caso, com o troféu 5 violinos e ainda por cima o Sporting a vencer, dá logo outra motivação para a Supertaça. Sim, claro. E qual foi o jogador que gostaste também mais de ver hoje aqui? Acho que foi o Morten Newman da Pote. E como é que se comportou este Sporting também sem Victor Gyökeres? Achas que Gyökeres faz falta na equipa? Faz falta, mas não deixa de ser uma equipa. Muito bem, muito bem. Aqui também boas palavras deste adepto e aqui também tentar perceber naturalmente mais um adepto como é que se portou este Sporting sem Victor Gyökeres. Sim, o Sporting sem Victor Gyökeres continua a ser o Sporting. Isso que é importante dizer aos adeptos do futebol, sobretudo do Sporting, continua a ser o Sporting. Independentemente do Gyökeres jogar ou não, é o Sporting. Agora, é inevitável, e isto é preciso dizer, que o Gyökeres é um jogador que faz imensa falta a este Sporting. O Gyökeres, nas últimas 2 épocas, foi inevitavelmente e indiscutivelmente o melhor jogador do campeonato. Não o melhor jogador do Sporting, o melhor jogador do campeonato. E, na minha opinião, o melhor jogador na sua posição em termos europeus. Claro que vai fazer falta a este Sporting. E nota-se, em termos ofensivos, a equipa está muito debilitada. Com Radarder, só ele é pouco. É insuficiente, faltam ali mais soluções e eu acredito agora com este Luís Soares que vai vir para o Sporting que as coisas podem mudar, que o Sporting pode vir a ter um caráter ofensivo mais forte. Mas da Supertaça como é que se vai portar o Sporting sem Gyökeres? Frente ao Benfica que também já se reforçou bem. Para mim a Supertaça era contra o Arsenal, vocês iam ver. Mas aqui, falando do que interessa, como é que o Sporting se poderá apresentar? Acha que jogará Luís Soares ou com Radarder no lugar de Gyökeres? Parece-me com Radarder, não me parece que o Rui Borges, apenas com 3, 4 dias de treino, coloque imediatamente o Luís Soares a titular. Agora, claro que o Luís Soares, no banco, pode vir a ser uma solução, a 20, 30 minutos, colocar e até vir a resolver o jogo. Eu relembro que, na 2ª divisão, no Almeria, este mesmo jogador, em 5 minutos, marcou um hat-trick. Portanto, vamos ver como é que as coisas correm. O Gyökeres também veio da 2ª divisão e, na altura, toda a gente questionava, foi a transferência mais cara de sempre. Vamos ver como é que corre, mas confiança total no tricampeonato e o Sporting vai continuar, independentemente de Gyökeres sair ou não. O Sporting é o maior e será sempre. Muito obrigado aqui também a este adepto. Fica aqui alguns depoimentos de adeptos sportinguistas que também naturalmente celebram esta conquista do troféu 5 violinos naquele que foi o último teste de pré-época do Sporting antes de se apresentar na Supertaça no dia 31 de julho frente ao Benfica. Aqui também ficou uma imagem daquele que poderá ser o 11 mais parecido àquele que será então o 11 escolhido por Rui Borges na Supertaça. Aqui também o técnico a fazer algumas experiências daquilo para também naturalmente preparar-se para o jogo, que é o primeiro grande jogo da época, a Supertaça, frente ao Benfica. E já sem Victor Gyökeres, mais à frente nesta ligador vamos precisamente falar sobre Victor Gyökeres, porque chegou ao fim esta novela, mas para já falamos de João Félix, porque a CMTV tem dados novos, dados exclusivos e estará iminente o regresso de João Félix ao Benfica. Aliás, o Clube da Luz e o de Chelsea já estão a trocar documentação e é por aqui que começamos precisamente a conversa nesta ligador, hoje com mais um comentador do que é normal. Temos connosco também o Carlos Janela, o Luís Miguel Henrique, o Fernando Mendes, o Manuel Queiroz e o João Malheiro. João, começo por ti. Aqui novas informações e tudo indica que João Félix vai mesmo ser jogador do Benfica. Estás a acompanhar este processo também com alguma ansiedade? Boa noite. Evidentemente com particular ansiedade e até me permitia dizer com não menos entusiasmo, projetando um possível regresso do João Félix ao Benfica. Eu há 3 dias tive a ocasião de, e não o fiz levianamente, uma publicação nas redes sociais em que dizia que Félix, Ivanovic e Moussa, ou Moussa, eu não sei exatamente como é que se pronuncia, estou a falar no ala direito, atualmente no Feyenoord, dos 3, 2 seriam garantidamente jogadores do Benfica.
e mantenho essa convicção. Não excluindo até que pudessem ou que possam ser os três. Relativamente a Félix, creio que Ivanovic já vamos falar mais à tarde. frente, sim. Relativamente a Félix, não tenho a informação que aqui foi adiantada, segundo a qual já há troca de documentação. Tenho, todavia, a certeza, e digo com fundamento, que existe uma grande confiança do Benfica no sentido de que o ingresso, neste caso o regresso de João Félix, seja uma realidade a breve trecho. E, portanto, desse ponto de vista, eu direi, ontem ou anteontem, eu vi umas notícias que tinha havido retrocesso. Eu creio que as informações não são, nem sempre batem certo, não discutindo fontes, o que quer que seja. Repito, não se está nessa fase de troca de documentos que, à partida, indiciaria que o negócio estava concluído. Quando se trocam documentos, enfim, eu não vou trocar documentos com alguém se não estiver, digamos, pelo menos apalavrada um negócio. E, portanto, só o faço quando as coisas, digamos, estão fechadas. Não estão fechadas, mas estão em andamento. E permitam-me que diga mais uma vez, com a confiança do Benfica, no sentido de que seja possível que João Félix volte a vestir a camisola do Benfica. Como sabemos, é um desejo de Rui Costa, mas, Carlos, parece-lhe que pode vir a revelar-se no futuro um negócio arriscado, sobretudo a nível financeiro, para o Benfica? Boa noite a todos. Bom, eu sou muito claro e tenho que ser muito coerente. Eu acho que o futebol está muito exigente. Hoje já não é fácil ganhar os jogos com 11 jogadores. Hoje, para ter títulos, é preciso um compromisso muito envolvente de todos os jogadores. E o Benfica não pode arriscar. Eu acho que o João Félix não tem as condições mínimas para jogar hoje numa equipa de alto rendimento. Portanto, não é um jogador constante, não é um jogador que dure no tempo. É um jogador que, a espaços, faz coisas brilhantes, mas isso hoje já não chega no futebol e, portanto, acho que o Benfica, como equipa de alto rendimento, cujo único objetivo é conquistar títulos, não pode ter jogadores com o perfil atual de João Félix. Isto em termos de futebol, unicamente. Em termos negociais, em termos comerciais, em termos do processo ou da operação financeira, eu tenho sempre uma máxima que aprendi ao longo dos tempos no futebol. Tu não podes recomprar a tua melhor venda. Portanto, e só podes quebrar esta máxima, esta regra, portanto, não se deve recomprar a sua melhor venda por condições excepcionais. Ora, os valores que estão envolvidos na operação João Félix são demasiado altos para o rendimento que o jogador tem dado nos últimos anos. Portanto, eu acho que, num assumo de consciência, o presidente Rui Costa, mais à frente, vai perceber que o João Félix não aporta qualidade, não é uma mais-valia futebolística para o Benfica. Hoje, volto a repetir, o futebol é muito exigente. Às vezes, 11 jogadores, e quando as competições são como a Champions League ou a Liga Europa, não chegam para ganhar jogos. Quanto mais entrarmos em campo com 10 ou 10 jogadores e meio. Portanto, o Félix foi uma grande venda do Benfica. Acho um erro fazer a recompra da sua melhor venda de sempre. Quero ouvir naturalmente os restantes, mas não pude deixar de reparar na tua reação, João. Não concordas com nada do que disse o Carlos? Objeção total e absoluta. O João Félix é um talento. Acho que tem sido muito maltratado. Às vezes há quem se refira ao João Félix e não tenha sequer o cuidado de ver os números. Lembrar que, por exemplo, o João Félix no Atlético de Madrid, que tem um treinador muito especial, já sabemos, mas, por exemplo, na segunda época, creio que é na segunda época que lá está, foi considerado até o melhor jogador da Liga Espanhola, que não é uma liga qualquer. Os números de João Félix são muito mais interessantes do que aquilo que se possa dizer. Se não foi na segunda, foi na primeira, mas foi. E o João Félix tem 25 anos. É verdade que foi vendido por 126 milhões. Bom, será adquirido por uma quantia muitíssimo inferior. Portanto, logo à partida, é ótimo para o Benfica. Acresce
que a disposição, tanto quanto julgo saber, do João Félix é vir para o Benfica, regressar ao berço, se assim se pode dizer. Eu sei que me poderão referir, ele até nasceu no Futebol Clube do Porto, e não é mentira, mas veio para o Benfica em idade de formação, e tenho a certeza absoluta que no campeonato português o João Félix será um jogador de enormíssima valência e mesmo, não vou dizer determinante, mas condicionante em larga medida no sentido positivo. Portanto, acho completamente ao invés do que diz o Carlos Janela, que a aposta em João Félix é uma aposta absolutamente ajustada. Fernando, e tu, o que é que achas sobre João Félix? Achas que é um jogador que vem, de facto, para acrescentar coisas boas à equipa de Bruno Lage? Boa noite aos meus caros colegas e boa noite a ti. Eu acho que sim, acho que para o futebol português, este João Félix que nós temos visto nos últimos espaços, nos últimos tempos, dá e sobra. Para o futebol português, a qualidade dele está lá. Isso aí é mais que evidente. Acho que não é um risco, sinceramente acho que não é um risco, pois os valores estão envolvidos, porque se as coisas não correrem bem, o Jorge Mendes mete-o na Arábia. Como já se falou há uns tempos atrás, agora, ontem. Se as coisas não correrem bem, vai para a Arábia e o Chelsea recebe o seu dinheiro e o Benfica livra-se de João Félix. Agora, acho que é um reforço, é um bom jogador, quer queiramos, quer não, é um bom jogador. Agora, ele tem que querer também mostrar mais, e se há jogador que teve... o João disse agora que o João Félix foi maltratado. Mas foi maltratado porquê? Então vamos lá ver. Foi para o Atlético de Madrid, era o treinador que não... o problema era o treinador. Vai para o Barcelona, toda a gente dizia, está aqui o clube ideal para ele, a forma de jogar. Teve lá, teve mais umas aparições e depois desapareceu. O problema era do treinador. Foi para o Chelsea, não era? Foi para o Chelsea com o Lampard, salvo erro na altura. Grande aquisição e é um excelente jogador. Não conseguiu se ingrar, era o problema do treinador. Vai para o Milão, não é? Sérgio Conceição, amigo dele, amigo da família. Jogou ali 2 ou 3 jogos, desapareceu. O problema era do Sérgio Conceição. Isso é uma das coisas que se tem que questionar. Será que o problema é só dos treinadores? A questão é essa. Será que foi para o Chelsea outra vez, lá com este treinador que está lá agora? Também não o quis. Agora, ninguém está a pôr em causa a capacidade e a qualidade de João Félix, que tem muita. Agora, tem que ser ele. Tem que ser ele, não se pode andar sistematicamente, não é? E se há jogador, atenção, se há jogador que tem tido oportunidades, é o João Félix. Tem jogado nos melhores clubes do mundo, quer queiramos, quer não. Não é? Tem que ser ele, porque a qualidade está lá. As exigências aí é outro assunto. Isso aí é outro assunto, se ele se aplica, se não se aplica, não faço a mínima ideia. Agora, a forma mais fácil para ele é para o Benfica. É a forma mais fácil. Se calhar fechou-se muitas portas ao João Félix, que é perfeitamente normal devido à inconstância dele, apesar de eu achar que todos os treinadores veem João Félix com uma qualidade tremenda, mas não consegue, parece a qualidade tremenda que tem em prol das equipas onde tem jogado. Isso aí é mais que evidente. E depois tem a felicidade, não é? Ainda bem para ele, tem a felicidade de ter Jorge Mendes como empresário dele, e bem, e muito bem, e acho muito bem, e tem a felicidade, joga ou não joga, eu ser um jogador que está sempre convocado para a Seleção Nacional. Sempre, joga ou não joga. Há outros que fazem grandes épocas, grandes jogos, fazem golos, fazem isso aqui, nunca vão à seleção. E o João Félix tem essa capacidade de joga ou não joga, até pode ir à seleção, como foi agora, está lá no banco, mas está lá. Mas não joga. Não é? Agora, vamos ver. Acho que é o clube ideal para ele. Benfica, tem que ser ele a mostrar essa qualidade que tem em prol do Benfica. Agora, para o campeonato português, João Félix dá e sobra. Sara, só um parênteses, que eu não quero, por favor, monopolizar a conversa. Cingindo-me apenas ao Barcelona, deixa-me dar 3 exemplos de jogadores que não atuavam com frequência, que foram reabilitados e de que maneira. 1. Simão Sabrosa, indiscutivelmente dos melhores jogadores do século XXI, do Benfica e do futebol português. 2. Quaresma, Ricardo Quaresma,
grande jogador. Não fez, não foi regular no Barcelona, é pouco mais ou menos resgatado e bem pelo Futebol Clube do Porto. Mais um exemplo da atualidade. Trincão. Quantos jogos fez no Barcelona? Qual foi a carreira que teve no Barcelona? Hoje é dos melhores jogadores do nosso campeonato. Portanto, se tens aqui, só situando no Barcelona, aqui tens 3 exemplos de excelência que dizem bem que é perfeitamente possível recuperar para o futebol nacional, e aqui, como vejo, são 3 clubes até, falei de Benfica, Porto e Sporting, recuperar jogadores que não jogam até com tanta regularidade quanto isso e são, de facto, jogadores extremamente importantes. Mas é exatamente a minha opinião. Eu não falei só de Barcelona. Em relação o Simão era um exemplo de regularidade, de alto rendimento. O Simão foi um jogador de altíssimo rendimento. Jogou muito no Barcelona, era muito miúdo. Saiu do Barcelona, Carlos? Era muito miúdo. Foi para o Atlético de Madrid. O Benfica é o clube mais rico do Barcelona? Não. Então pensa porque é que saiu. Pagou muito dinheiro. Não. É do meu tempo até. O Simão teve grande rendimento no Barcelona sempre que jogou. Teve grande rendimento. Saiu para o Atlético de Madrid com alto rendimento. Voltou ao Benfica. Voltou ao Benfica com alto rendimento. Depois jogar no Benfica. E era um jogador de altíssimo rendimento. Ele é transferido do Benfica para o Atlético de Madrid. Qual passou para o Atlético de Madrid? Não, senhor. E depois Bexitas fez um desempenho fantástico. Desculpa lá. Sporting, Barcelona. Sim. Barcelona é o Benfica que é o resgata. E depois é que vai para o Atlético de Madrid. Sou eu que estou na transferência do Sporting para o Barcelona. Percebes? Como era diretor esportivo. Os meus parabéns. Sim, não, mas não é isso. Parabéns. Agora comparar-se o rendimento. Agora, se me disseres, o Benfica é financeiramente mais poderoso que o Barcelona e conseguiu buscar. Não foi por essa razão. Não há um problema de... Se o Barcelona permitiu a saída do Simão Sabrosa, é porque não contava tanto com ele. E no Benfica foi brilhante, o Simão, brilhante. Claro. Pronto. Mas estás a comparar mal os jogadores, não tem nada a ver o perfil de um com o outro. Dizes tu? Digo eu, mas eu sei o que é que digo. Vamos ouvir aqui também o Miguel e o Manuel relativamente a esta questão de João Félix, porque a CMTV sabe que estará praticamente iminente aqui um acordo entre Benfica e Chelsea, mas, Miguel, o Fernando ali durante a intervenção tocou várias vezes no nome de Jorge Mendes e chegou a dizer qualquer coisa como se as coisas não correrem bem, o Jorge Mendes resolve. Boa noite a todos. As férias fizeram bem ao Fernando, que o Fernando hoje faz todas as coisas certas. Atenção. Isto para dizer que hoje quase tudo o que ele disse tem um conjunto de situações. Não é muito comum, por aqui. Não, normalmente às vezes não concordo muito com ele, mas hoje, não, hoje fez. E nomeadamente, e vamos começar por essa em particular, o João, do ponto de vista estratégico, que aquilo que o Fernando está a adiantar é exatamente aquilo que possa ser um backup, isto é, se o Benfica, e partindo do pressuposto que as pessoas não são doidas nem malucas e que sabem fazer contas e que se tiverem que avançar para algo que não roça a irresponsabilidade, é porque têm um plano de, ok, se isto não correr bem. Porque tem que ter, portanto, independente do treinador acreditar, independente do diretor desportivo acreditar, alguém que faz contas tem que dizer, está bem, mas se eu daqui por um ano isto não correr bem, como é que eu resolvo o problema? E aquilo que o Fernando está a dizer, sinceramente, faz sentido. E faz sentido não só como um ato de projeção futuro, porque o João já foi desejado na Arábia Saudita, o João já foi desejado pelos melhores clubes da Arábia Saudita e foi ele que não quis ir. E os valores que estavam em cima da mesa, nomeadamente em valores de passe, são valores que cobrem esta operação, quer do ponto de vista dos direitos económicos, portanto, do valor da transferência, quer em relação ao seu salário. Portanto, aquilo que o Fernando está a adiantar tem não só todo o sentido de antecipação futura, como dados do passado, e dá um ano, portanto, mercado de 2024 e até dados de 23, isso faz todo o sentido porque essa operação realmente chegou a estar em cima da mesa e foi o João que não quis ir, por entender, e nomeadamente percebia-se, foi parar e foi jogar com o Sérgio Conceição no ACC Milan. Deixamos dizer outra coisa que era importante, o Fernando estava a dizer. O que é facto é que os treinadores, e vamos só falar de treinadores portugueses, já para não falar de outros, os treinadores veem, quando analisam aquele jogador, querem-no. O Sérgio Conceição quis. Posso dizer que o Jorge Jesus, nomeadamente, não se importaria de ter tido o João a trabalhar, de reconhecem, o Bruno Lage aparentemente também o deseja, isto é, estamos a falar de treinadores que quando analisam técnica e o jogador, querem o jogador. Portanto, obviamente ele tem a qualidade. Terceira situação e há 4 ou 5 que eu concordo com o Fernando. Terceira situação. Quando olhamos para o leque de clubes onde o João já jogou, ele não pode se queixar-se de falta de oportunidades. Não só teve clubes de primeiríssima linha, Atlético, Barcelona, Chelsea e AC Milan, além do Benfica, como, nomeadamente, teve jogos. Portanto, ele tem carga de jogos.
E isto para dizer, chegando ao último ponto, que é realmente algo que depois faz um bocado de confusão, é que não tendo o rendimento que esperado, como é que ele consegue ser continuadamente ser chamado à seleção? E isso é o quarto ponto onde eu também concordo com o Fernando. Tudo isto para dizer que, atenção, que para mim uma coisa que é iminente é que está prestes a acontecer. E eu, sinceramente, a palavra iminente para mim tem uma carga, pelo menos do ponto de vista temporal, eu coloco uma distância um bocadinho superior. Portanto, e mesmo eu nem discordo ou não devido que possa haver alguma troca de documentação, mas essa troca de documentação muitas vezes é meramente cautelar. Isto é, as partes, e posso falar dos advogados, sabendo que alguma coisa está a andar, e eu de forma meramente cautelar, e para depois não perder 72 horas a fazer a seguir, eu meramente de forma cautelar posso começar a trabalhar. Porquê? Porque muitas das vezes os empresários e os clubes e os presidentes acertam aquilo que são os por-maiores e depois faltam os pormenores jurídicos, a contratação propriamente dita, quando se perde muito tempo. Portanto, não pondo em dúvida a informação, a palavra iminente para mim, sinceramente, é um bocadinho ambiciosa no trato, porque eu acho que falta a questão de, e eu percebo, desde aquilo que foi dito aqui, e que eu digo aqui nos estúdios da CMTV, como no NAU em relação aos nossos colegas, faz-me alguma espécie como é que o Chelsea se vai defender do resto da operação. Se o Benfica apenas comprar 50%, se o João Félix vier para o clube, como é que o Chelsea se defende em relação à operação? E quando se começa a somar as parcelas todas, o algarismo é tremendo. E esse tremendo significa irresponsabilidade para um volume de negócios que uma casa como o Benfica, ainda sendo o clube e a SAD que mais fatura em Portugal, para a nossa realidade, qualquer coisa na casa dos 70, 80 milhões de euros de uma operação bruta é algo que se pode tornar irresponsável, mesmo com um plano de backup como a Arábia Saudita, como o Fernando está a dizer. Portanto, esta análise de risco tem algo que ultrapassa claramente a vertente esportiva e que terá que ser o Presidente e a Administração da SAD a tomar a decisão. O Luís Miguel utilizou a palavra certa. Risco. Sim. Um atleta de alto rendimento que é comprado ou recomprado por muitos milhões não pode ser um elemento de risco. Ou de risco elevado. E quando é de risco elevado, essas coisas têm que ser muito bem ponderadas. Posso? Sim. É porque eu concordo muitas coisas com o Fernando, mas e na verdade o Carlos disse isto e dizer assim, a frase que ele tem em relação que como é que é? O melhor ativo... Não, não melhor recomprado? Não, tu não podes recomprar... O negócio dos automóveis ensina isto ao contrário. Isto é, o melhor vendedor de automóveis é o gajo que vende o carro várias vezes e está sempre a ganhar dinheiro com ele. Portanto, isto para dizer que nem tudo se aplica. O problema não é o João ser recomprado. É o rendimento. Não, o problema é por quanto é que o João vai ser recomprado. Eu não tenho problema nenhum vender o jogador por 120, voltá-lo a comprar por 10, 20 ou 30 e voltar a vendê-lo por 50. E depois, passado um ano, me quiserem voltar a vender por 10 e voltar a vender por 40, está sempre bem. O problema não está aí, está. Qual é que é o valor da recompra? E esse, sinceramente, é a questão que onde tem o risco e onde a operação ela existe. Independentemente do valor desportivo. Isso é um problema do treinador que não quer saber de números. Alguém mais acima tem que dizer, isso é muito bonito, é espetacular, mas para nós não é possível. Manuel, mas os adeptos, será que pensam nestas questões de que falava aqui o Luís Miguel, ou acha que se João Félix vier para o Benfica marcar golos e tiver um excelente desempenho, é isso que conta para os adeptos do Benfica? Boa noite a todos. Hoje os adeptos muitas vezes não pensam nisso, mas quem comanda, quem dirige uma sociedade esportiva tem que pensar, não há outra maneira, porque os valores são tão elevados que não há maneira de não ter em conta toda a operação. Quer dizer, não faz sentido, mais a mais, havendo eleições a curtíssimo prazo e tudo isso. Portanto, eu também, daquilo que sei, ainda falta muito para que o negócio se possa considerar fechado. Não há, daquilo que eu sei, nenhuma hipótese de João Félix estar sequer no Algarve na próxima semana, na próxima quinta-feira, parece-me. Quer dizer, poder pode, se vier num avião particular depois do treino e voltar para Londres. Isso parece muito difícil. De resto, foi quase tudo dito. O João disse uma coisa, que o Félix tinha sido jogador da La Liga. Não, foi o jogador do Atlético. Foi o melhor do Atlético em 2022, nunca foi. Que é significativo, porque o Atlético sempre muito bem apreciado, não é?
Sim, está bem, mas não é a La Liga. Mas é só uma precisão, porque de facto... Não, tens razão, e fizeste muito bem. Félix tem uma trajetória muito complicada, não é de altos e baixos. Os melhores anos destes 5, não é? 6, foram esses primeiros no Atlético. A partir daí tem sido de facto anos cada vez mais difíceis, meio ano num lado, meio ano no outro, e portanto isto também não ajuda nada a que o João Félix tenha um rendimento razoável. E, portanto, será sempre uma operação de muito risco, porque não há maneira nenhuma de fazer isto sem pôr muito dinheiro na mesa e sem ter responsabilidades a longo prazo. Agora, é evidente que o Benfica, como dizia o Luís Filipe Vieira, não era? Que tinha uma parceria com o Jorge Mendes, portanto, creio que o Rui Costa também já disse uma coisa parecida e, portanto, é natural que... Não convi isso. Tenho a impressão que sim, que também falou nisso. O Luís Filipe Vieira falou disso várias vezes. Sim, mas o Jorge Mendes é o empresário, portanto... Sim, está bem. Não, mas, quer dizer, o problema é, se tu tiveres... O empresário em quem confias e ele te diz, não, ele pode vir porque daqui a um ano, se correr mal, eu meto na Arábia Saudita por 30. Claro que nem sempre estas coisas... Até na semana passada teve na Luz o Jorge Mendes, não é? Isto é sabido. Sim, claro, já teve na Luz muitas vezes. E, portanto, é uma operação... A tratar do dossiê João Félix. É uma operação muito difícil que vai precisar de muito tempo e acho que, provavelmente, para vir para o Benfica, só lá para agosto, bem entrado. O Carlos estava aí a ter algumas reações durante esta intervenção do Manuel. Queres explicar-nos porquê? Porque tudo tem dito aqui, eu respeito muito a opinião do João. O João fala muito com a emoção dos benfiquistas, mas é dever de um gestor desportivo antecipar cenários e não entrar em operações de grande risco elevado. O Benfica não pode, neste momento, perante as circunstâncias de ter que se apurar, ter 2 eliminatórias para a Champions League, que é um dinheiro fundamental hoje para qualquer equipa do mundo. E porquê é que é um dinheiro fundamental para qualquer equipa do mundo? Os encaixes da Champions League. Porque é um dinheiro que entra na própria época. Às vezes a gente vende um jogador e dizem, vendeu por 60 milhões. Mas é pago em 3 anos. O dinheiro da Champions entra no orçamento da própria época. É um dinheiro que entra fresco e, portanto, é fundamental para a sustentabilidade. E o Benfica, neste momento, depois de 6 anos decepcionantes em termos esportivos, precisa de mudar a página. E precisa de começar... Só está em 11º no ranking europeu. Sim, João. 11º. João, não precisas de me lembrar. Não precisas de me lembrar isso tudo, porque se fosse... Não precisas de me lembrar isso tudo, por um motivo... Estamos a falar a nível europeu, estamos a falar em Champions, eu estou-te a dizer, e digo-te mais, se o Benfica garantir a qualificação para a Champions, agora passa para 10º, fica no top 10. João, tens ideia do que é que isto é? João, e o João Félix fica pago. O João Félix fica pago. Completamente. Sim, mas o Benfica não pode andar a qualificar-se para a Champions League para pagar um jogador. Mas pode fazer Mas eu quero dizer o seguinte. Esse é o risco da operação. Tanto é decepcionante que o Benfica tem que fazer novamente pré-eliminatórias para se apurar para a Champions. Isso é sempre para um clube como o Benfica. Então, que mais investe, não vai lá há 2 anos. O maior clube português, o clube que mais investe, o clube com mais recursos, e isso é sempre decepcionante. O João conforma-se com este tipo de sucesso desportivo. Eu, particularmente, pela ideia e o conceito que tenho do Benfica, não me conformo com isso. Portanto, eu acho que o Benfica... Não, mas tu estás sempre conformado, justificas. Não quero é que digas, foi desastroso. Acho que é um abuso. 6 anos um título. Mas eu sou do Benfica e tu não és. Portanto, estás como tal, mas não és. E portanto é natural que digas este tipo de coisas. Agora, eu sou do Benfica. Muito bem, meus senhores, e não temos posso muito deixar ainda passar para em claro quando vejo um desastre. Quando é 11º no ranking. Que acompanhamos ao segundo aqui na CMTV, a seguir a uma curtíssima pausa. Até já. Estamos de regresso. O negócio de João Félix está muito bem encaminhado. A CMTV sabe que houve avanços significativos nas últimas horas. Benfica e Chelsea já trocam documentos, tendo em vista a transferência a título definitivo do avançado português de 25 anos. O acordo não está ainda fechado a 100%. No entanto, existe nesta altura a firme convicção por parte do Benfica de que João Félix vai mesmo regressar. Segundo aquilo que a CMTV conseguiu apurar,
finalizar, Benfica e Chelsea aproximaram-se e conseguiram ultrapassar quase tudo aquilo que estava a atrasar este negócio. Os ingleses exigiram garantias de que a SAD do Benfica pagasse mais do que os 25 milhões de euros por 50% do passe, ou seja, o Clube da Luz terá no futuro de adquirir uma maior percentagem do passe de João Félix. O Chelsea também poderá ficar com eventuais mais-valias se o Benfica acabar por vender João Félix nos próximos anos. Estes detalhes estão ainda a ser trabalhados, mas fica o essencial deste exclusivo da CMTV. Está, por isso, iminente a confirmação do acordo entre Benfica e Chelsea para que o regresso de João Félix aconteça. É um processo que estamos a acompanhar ao segundo esta noite aqui na Liga de Ouro. Voltaremos a atualizar informação sobre João Félix assim que se justificar. Para já falamos de Víctor Gyökeres. Frederico Varandas exigiu um mês de salário ao jogador, que aceitou. Foram ao todo 13 dias que Víctor Gyökeres faltou aos treinos no Sporting. Nesse período, ignorou por completo as várias notificações que recebeu do Sporting para se apresentar, primeiro ainda no estágio do Algarve, depois já na Academia Cristiano Ronaldo em Alcochete. Frederico Varandas exigiu, por isso, que Víctor Gyökeres abdicasse do salário deste mês, na totalidade, uma exigência que foi aceita pelo jogador no sentido de permitir o fecho do acordo com o Arsenal. Ao todo, são cerca de 350 mil euros que Víctor Gyökeres não vai receber. O Jornal Record sabe que a imagem, a fotografia de Víctor Gyökeres em Maiorca, na praia, desagradou particularmente a Frederico Varandas e também pesou nesta decisão. Ainda assim, segundo o Jornal Record, Víctor Gyökeres vai receber os bónus relativos ao título de campeão e ainda o extra de 500 mil euros por ter feito mais de 50 golos e assistências, algo que ficou acertado no início da última temporada. Relativamente a esta questão, Fernando, parece-te que esteve bem, mais uma vez, Frederico Varandas, em exigir este mês de salário a Víctor Gyökeres, tendo em conta a greve que fez? Antes de mais, contente por esta situação já ter ficado resolvida. Agradecer ao Gyökeres o que fez nos 2 anos em que esteve no Sporting, que foi um jogador extraordinário, nunca arranjou confusão. Falta também perceber qual é que é o resultado dos exames médicos, porque Víctor Gyökeres vai ser submetido a esses exames e não sabemos se pode haver aqui algum reverso neste negócio. Espero sinceramente que as coisas corram bem. Foi um jogador importante no Sporting. O Sporting deve muito a ele. Ele deve muito ao Sporting. Quando ele veio para o Sporting, ninguém conhecia o Gyökeres de lado nenhum. Toda a gente questionava o Sporting por ter contratado um jogador na Premiership, salvo erro, na segunda liga inglesa, e o Sporting fez dele o jogador que é. Deu muito ao Sporting, nunca criou problemas nenhuns ao Sporting. Os sportinguistas gostavam muito do Gyökeres. Acho que ele portou-se mal, ponto. Devia-se ter apresentado e as coisas se calhar tinham sido resolvidas de outra maneira. Faz-me um pouco confusão porque é que o Arsenal também andou tanto tempo nisto e passado 1 mês, 2 meses chega ao que o Sporting queria. Portanto, não se apresentou. Isto é uma espécie de multa e o Sporting fez muito bem. O jogador vai seguir a sua vida e o Sporting continua a sua vida. É o que os sportinguistas dizem, os benfiquistas dizem. O Sporting não é maior que o Sporting. O Gyökeres não é maior que o Sporting. Portanto, é um jogador que foi fundamental. Eu ouvi há pouco um adepto do Sporting, foi o melhor jogador que apareceu nos últimos anos no campeonato português estrangeiro. Teve uma preponderância tremenda no que o Sporting fez. Portanto, continuar para a frente, desejar toda a sorte do mundo ao Gyökeres, grande jogador, desiludiu-me como homem neste último mês. Claramente me desiludiu, portanto, mas desejar-lhe todas as felicidades. Víctor Gyökeres que aceita, no fundo, esta exigência de Frederico Varandas, mas, Carlos, pareceu-me que sussurrou aí qualquer coisa, admite a possibilidade vocês às Estava vezes... aqui a trocar umas coisas. A conspiração deste lado aqui Só vai ficar convencido de que Gyökeres vai mesmo ser jogador do Sporting quando houver a oficialização por parte do clube inglês?
Bom, eu julgo que isto tinha que ter um epílogo mais ou menos parecido com este, mas os factos são factos. O primeiro facto é que o Iócaras não foi vendido pela cláusula de rescisão, mas isso hoje raramente há um jogador, apesar desta cláusula de rescisão não ser alta, raramente há um jogador é vendido pela cláusula de rescisão, mas não foi. Não se apresentou aos trabalhos do Sporting, infringiu gravemente todas as suas obrigações perante o Sporting e, pese embora o esforço que o presidente Frederico Varandas fez para manter a autoridade e a identidade e uma posição de controle da situação sobre o Iócaras, o que é verdade é que o desfecho de toda esta operação foi de acordo com a vontade do Iócaras, com a vontade do seu empresário, e o Sporting limitou-se a controlar os danos que já eram muito grandes. Ou seja, em toda a linha, o Iócaras fez aquilo que um profissional hoje não deve fazer. E não digo só um profissional de futebol, digo um profissional de qualquer atividade, que é infringir e afrontar uma instituição ou uma empresa. O Iócaras afrontou o Sporting, enquanto os colegas estavam a treinar, a preparar portanto, a próxima época, ele estava de férias ao sol e afrontou, dizendo claramente que não se apresentava ao trabalho, quando ele tem mais anos de contrato. Portanto, neste braço de ferro, venceu, na minha opinião, o Iócaras, o seu empresário e o Sporting, numa atitude inteligente de Frederico Varandas. Eu lembro que Frederico Varandas foi, antes de ser presidente, era médico do clube, era médico de equipa. Normalmente os médicos têm umas grandes intimidades e conhecem muito bem o comportamento dos jogadores, mas eu até acho que, neste caso, Frederico Varandas, pese embora a sua experiência próxima de jogadores de futebol, de profissionais de futebol, foi muito surpreendido por esta afronta que o Iócaras fez ao Presidente, à instituição e ao grupo de trabalho. Porque, disse muito bem o Fernando Mendes, depois das responsabilidades públicas que Iócaras assumiu no Sporting e assumiu perante os adeptos sportinguistas, não direi que ele se apresentasse no dia, mas nos dias seguintes à equipa estar a trabalhar, ele tinha que se apresentar em Lisboa e discutir internamente a sua saída. E não se enfraqueceria relativamente ao processo negocial se tivesse apresentado. Decidiu ir por outro caminho, teve o epílogo, este processo teve o epílogo que ele quis e que o empresário quis. Fernando, estavas aí com o dedo no ar. Não, só uma coisinha rápida. E no meio disto tudo o Sporting fez bem, baixou-lhe a cláusula de rescisão, que era um compromisso que tinha com o Iócaras, aí o Presidente cumpriu a sua palavra e bem. E há aqui, e no meio disto tudo, o empresário do Iócaras vai ganhar o seu dinheirinho, o Iócaras vai para um dos melhores campeonatos, ou para o melhor campeonato do mundo, vai ganhar o seu dinheirinho, e com certeza que o Fabrício Romano também vai ter uma pinguinha no meio disto tudo, depois desta pressão e destas notícias sistemáticas, portanto, vai ter uma pinguinha de certeza desta transferência. Portanto, o que estás a dizer é que todos ficam felizes de ganhar neste processo. O empresário eu entendo, o Iócaras eu entendo que vai ganhar e entendo também depois de toda esta pressão, Fabrício Romano, de certeza que vai ter uma comissão jeitosa. Mas isso o Carlos Janela e o Miguel é que devem saber melhor como é que funcionam estas coisas, esta pressão constante. Estava a dizer que tu às vezes postas a ter processos judiciais, o homem é que não vê, se calhar aqui a televisão portuguesa, porque se vir, já tinha depois mais... estivesse aqui, o Miguel já estava a pedir, ele é que está no estúdio ao lado, porque ele às vezes ele atravessa-se para caminhos, depois... Estava a falar de uma pinguinha de champanhe ou de whisky, não é? Para comemorar. Porque é tão evidente, é tão evidente que só faltou o Fabrício Romano vir buscar o Iócaras a Palma de Maiorca, levá-lo ao colo para metê-lo do avião. Em Palma de Maiorca meteu ao colinho para levá-lo para o Arsenal. Mais notícias que o Fabrício Romano. Mas bem, Miguel, há pouco o Carlos estava ali a dar a entender que Frederico Varandas, a certa altura, acabou por perder um pouco as rédeas neste processo e quem levou a melhor foi mesmo Víctor Iócaras. Tu és dessa opinião ou não? Deixa-me dizer o seguinte, várias coisas. Uma, nós estamos a dar muito ênfase à questão da multa, é para o lado que ele dar melhor, eu disse a semana passada. Só vocês terem ideia, ele vai ganhar mais 25 milhões de euros neste contrato. É preciso um processo para dar uma multa, é muito ele aceita ficar sem 300 mil euros é para... Parece que seja assim. 300 mil euros é para... 300 mil euros é bom, é muito dinheiro para qualquer um de nós, 300 milhões de euros para quem acabou de assinar um contrato que vai ganhar a mais do que tinha, 25 milhões... É, como dizia o outro, peanuts, não é?
Resumindo, vamos lá por partes. O que é que eu acho nesta questão? Todos ganharam bastante, todos perderam pouco. O único que perdeu muito foi Rui Borges. Isto é, Arsenal, Gyökeres, o empresário, o Sporting... Então, mas o empresário não abdicou dos 6 milhões. Eu vou dizer porque é que o empresário ganhou pouco, não independente da questão do dono. Às vezes as pessoas têm que olhar que 5 ou 6 milhões de euros para o empresário desta dimensão, sendo muito dinheiro, não é às vezes o mais importante, e estamos até a conversar com o Carlos Janela. A coisa mais importante que este empresário ganhou foi, nomeadamente, a capacidade de, junto de todos os outros jogadores, a partir daqui em diante, dizer: eu defendo-te, podes assinar por mim, que eu vou defender-te até ao limite, não interessa o quê. Exato. Porque eu, no caso do Gyökeres, até abdiquei da comissão assim. Portanto, do ponto de vista da capacidade comercial, daquilo que é o reforço da sua imagem, junto daquilo que é a sua estrutura de clientes, que são os jogadores, até o empresário ganhou. Pode não ter ganho financeiramente do ponto de vista imediato, mas a médio e longo prazo ganhou muitos trunfos junto daquilo que é a comunidade de clientes, que são os jogadores. E isso é o que sente. Sente aqui, ele até pode dizer, até pode vir o Florentino, que se o Florentino não fizer aquilo que tu queres fazer, eu vou defender-te até o limite, não tenho problema algum. É um argumento brutal que, do ponto de vista comercial e de marketing pessoal, ganhou. Portanto, resumindo, eu acho que toda a gente ganhou, há um que perde. Porque claramente o Gyökeres acrescentava tanto à equipa que, neste momento, o único que tem um problema para resolver, que o dinheiro não vai resolver, porque não sabe exatamente do que o Soares aparece, o que é que possa acontecer é Rui Borges. Isso já é claro, nomeadamente em relação à fragilidade. Mas, consequentemente, o Sporting também não perde? Eu costumo dizer, acho que todos ganharam bastante, e aqui o Carlos tem razão, isto é, eu acredito piamente que o Sporting poderia ter preferido vender o Gyökeres através de um outro empresário em um outro clube e ter feito, em vez de 63 mais 10, ter feito 75 ou ter feito 80. Portanto, o Sporting perdeu um pouco. Eu digo, todos ganharam bastante a partir do momento que este processo ganha a dimensão que ganha, mas todos perderam um pouco. O único que perde muito, e é esta que se calhar eu acho que tem que se perceber, é Rui Borges. Porque independentemente agora de entrar um caminhão de dinheiro dentro de Alvalade, aquele caminhão de dinheiro não representa automaticamente resultados esportivos ou rendimento esportivo do jogador A, B ou C. Porque Gyökeres, como foi em determinado momento um Darwin que aparece na segunda divisão, ou Gyökeres que aparece, ou agora que possa ser o Soares, é exceção à regra, não é a regra. Não se acerta, por muito profissional que seja um scouting, por muito capaz que seja um departamento, não se acerta 3 em 3, não se acerta 2 em 2. Portanto, há aqui algum grau de improbabilidade em relação àquilo que apresenta. Mesmo em relação ao Arder, há alguém que está a ser trabalhado, que se calhar daqui por 2, 3, 4 anos, quando atingir os 25, 26 anos que o Gyökeres tem, possa apresentar um rendimento esportivo. À data de hoje não vai ser capaz, e já se percebeu que não tem o impacto imediato que Gyökeres teve nos primeiros 2, 3 jogos, mal chegou. Portanto, volto a dizer, e esta é a frase que eu gostaria de transmitir a minha ideia, todos ganharam bastante face à dimensão que o processo teve, todos perderam um pouco, o único que perde muito é Rui Borges, isso para mim é claro. Concorda, Manuel? Rui Borges agora vai ter de pensar bem como é que vai gerir também esta questão da equipa. Acha que a equipa do Sporting vai ser efetivamente mais fraca sem Víctor Gyökeres, na sua opinião? Isso é indiscutível. Porque um jogador em 11 que falta como o Gyökeres, a equipa, por muito que eu acho até que o Luís Soares é um bom jogador, que o Sporting vai comprar, também um jogador já feito, ou seja, um jogador já de 27 anos, como também o Gyökeres tinha, já 25. Sim, tinha 25, mas também já há 25 anos já é um jogador que não, fisicamente está feito. Já não muda. E, portanto, esse vai ser o problema maior do Sporting, é, obviamente, ter rendimento desportivo. Agora, isso é impossível? Não. Vemos todos que todos os clubes vendem jogadores e continuam, uns ganham, outros ganham menos, outros têm que se... o Sporting tem uma vantagem em relação aos outros, é que vai mudar muito pouco. Hoje mesmo a equipa que jogou era, creio eu, toda do ano passado. Isso é uma vantagem muito grande. E o Sporting não jogou bem, sequer hoje, mas a verdade é que manter a base de jogadores que conhecem o clube, conhecem o campeonato, conhecem... Isso é sinal que alguma coisa tem vindo a ser bem feita pelo Sporting, como é evidente. Não ser necessário revoluções. Obviamente, e portanto há uma programação e portanto, obviamente já foi um plus, digamos assim, ter o Gyökeres um segundo ano,
porque depois o que ele tinha feito no primeiro, o normal era que já não estivesse em Portugal no ano seguinte, é até estranho, e é por isso que eu acho que ainda não se sabe tudo o que se passou, e eu espero para saber tudo, para tirar as conclusões verdadeiras. Não é? Mas acha, Manuel, que algum dia se vai saber tudo o que se passou? Eu acho que sim, ninguém roubou nada, ninguém... E não foi imposta uma cláusula de confidencialidade disto. Não há delitos aqui, quer dizer, delitos no sentido criminal. O empresário ainda não falou, há... nem é preciso o que eu quero falar, o empresário ainda não falou até agora e agora a seguir vai estar mais confortável. Sim, mas vai-se saber, como é evidente, não há cláusulas de as coisas são... Quer dizer, grande parte da história sabe-se, não é? Porque a história de dizer que, afinal, havia uma espécie de acordo, mas então já não havia, quer dizer, a palavra tem que valer alguma coisa, mas, portanto, e o Dr. Varandas disse sempre que valia muito. Ainda não teve fim, o fim será só não, eu acho que ainda vai ter mais capítulos, é evidente, vamos ter uma entrevista do Iócaras a dizer mal do Varandas, como é evidente, e a justificar-se. Vamos ter uma entrevista do empresário a dizer mal do Dr. Varandas e a dizer mal do Dr. Zenha e do departamento do Bernardo Palmeiro, e portanto isso vamos ter, obviamente, e vamos ter também, provavelmente, e falta uma peça fundamental que nunca ouvimos também, e esse não sei se vamos ouvir, que é o Viana, que é uma peça fundamental nisto e cujo silêncio, na minha opinião, pelo menos para mim, não joga a favor do Sporting. O silêncio do Hugo Viana não joga. Posso estar muito enganado muito e amanhã ele dar uma entrevista a dizer eu não disse nada, foi tudo mentira, nem tenho telemóvel, normalmente havia um segredozinho que é o mandar fazer chegar a informação em off, não lhe permitia que se fosse atribuído o ON, mas a dizer, atenção, que eu não disse nunca nada disso. Tens tanta razão quanto isso. E, portanto, não houve. E eu acho que essa é uma das peças fundamentais, porque, quer dizer que, como eu já ouvi aqui, o que era o Hugo Viana? Quer dizer, o Viana era um altíssimo quadro do Sporting, se a palavra do Hugo Viana não valer nada, então o clube também, por amor de Deus. Mas, João, tu também admites esta possibilidade de virmos a conhecer mais dados sobre esta novela, se Víctor Gyökeres falar? Ele, a certa altura, até fez aquela publicação numa das redes sociais a dizer que havia muita informação que não era verdade que estava a ser dita, mas nunca tomou aqui uma posição clara relativamente à forma como este negócio foi conduzido. Sim, imaginemos que isto é um livro, quer dizer, acabou. Portanto, pode pôr lá. Não. Deixa-me concluir. Acabou, mas como normalmente há um prefácio, também pode haver um pós-fácio. E é o pós-fácio que nos falta. E eu vou traduzir isto. A questão é a seguinte. Eu não consigo, de facto, custa-me perceber como é que um jogador que foi um profissional, penso que absolutamente irrepreensível nos 2 anos que representou o Sporting, já para não falar nos méritos, que foi marcar uma enxurrada de golos, ser o melhor marcador mundial na última temporada, enfim, todos os predicados que nós conhecemos e que eu não estou a dizer agora que ele abalou. Sempre disse isso e aqui os meus companheiros, e sobretudo o Fernando, porque é do Sporting, são testemunhas disso. Portanto, o Gyökeres foi o jogador mais determinante da Liga Portuguesa nos 2 últimos anos. Reconheço, e portanto, aí estamos conversados. Agora, justamente pelo seu elevado profissionalismo, pelo seu sentido de responsabilidade, pelo seu apego, chamemos-lhe à causa sportinguista, este comportamento é a antítese disso. Eu só admito que ele esteja, digamos, pois moralmente protegido por algo. É esse algo que nós desconhecemos. E só poderemos pronunciar-nos sobre isso se ele falar ou o empresário falar, que até agora não falaram. E dizer o que é que o levou a fazer isto. O que é que o levou a não se apresentar. Poderia ter, aliás, parece-me que todos nós, independentemente do clube da nossa preferência, percebemos que o Gyökeres, com a folha relevante de serviços que patenteou nas 2 últimas épocas, iria fatalmente ser transferido este ano. E podia fazê-lo de uma forma muito mais pacífica e tranquila. Se houve aqui um problema,
Se as relações se agudizaram, se crisparam, tem que haver uma causa. Pelo menos na ótica do Guiocas, tem que haver uma causa, ou do empresário do Guiocas, que também aqui houve a culpa, é do empresário. Por favor, o empresário e os jogadores estiveram sempre em sintonia, estiveram sempre de mãos dadas. Não é o empresário, é o Guiocas mesmo. Agora, para ele ter este comportamento, que à partida dir-se-ia ofensivo para com a instituição Sporting, para com os seus companheiros de trabalho no Sporting das 2 últimas temporadas, para com os adeptos que efetivamente o idolatraram é o termo, e compreendo que assim seja, pela importância que teve, ele, para adotar este procedimento, algo se terá passado que nós ainda desconhecemos, pelo menos a versão dele. Eu não estou a dizer que tem razão ou não tem razão, ou que terá ou não terá, mas é o tal pós-fácil que eu falava há instantes. Portanto, o livro está fechado, há um fim, o fim é ter ido para o Arsenal, mas falta-nos saber isso. E deixa-me acrescentar uma coisa, um clube só passa um mandato de exclusividade a um empresário que seja de especial confiança. De acordo. Que tenham... Não, com exclusividade. Não, de um jogador. O empresário só virou para o Sporting persona não grata agora, porque quando trouxe o Guiocas era um excelente empresário. Claro. Normalmente isso é feito. Vamos só ouvir o Fernando, porque, Fernando, percebi que estavas aí muito atento àquilo que estava a dizer o João Malheiro, mas não consegui perceber se concordas ou não. Não, o que eu deduzo é que está tudo à espera que o empresário ou que o Vítor Iocas venham falar, e o que eles falarem é verdade. Não foi isso. O que eu deduzo é isso. O que eles vão dizer num futuro que nós não sabemos se vão dizer ou não, tudo o que eles vão dizer é tudo verdade. Portanto, que isto está tudo a empurrar, que o presidente do Sporting, a administração do Sporting, são todos os mentirosos. Está tudo à espera que o Iocas venha dizer não, ele prometeu-me, o Viana, como diz o Manel, o Palmeira, qualquer coisa, que eles são todos os mentirosos, e o Sericai, ou o Salecai, ou como é que ele se chama, o homem é que tem razão. São todos os mentirosos, não é? Eles é que estão certos, aqui o empresário, o Iocas é que são todos pessoas sérias, e o Sporting está tudo à espera disso. Um facto é, o Sporting não cortou as pernas a ninguém. Eu cheguei a ouvir na altura, quando isto começou a falar, que o Sporting, até houve uma altura que falavam em 50 milhões ou 40 milhões, que o Sporting estava a cortar as pernas ao Iocas. Estava-lhe a cortar as pernas e não sei do quê, que era uma vergonha o que estão a fazer ao Iocas. Eu entendo claramente, e o João já disse, e eu entendo, foi o melhor jogador português, que apareceu nos últimos 2 anos no Campeonato Português. Eu sei, e é claro que os benfiquistas, que os portistas estão muito satisfeitos do Iocas ter ido embora, eu entendo claramente isso. Agora, é um assunto, é como agora o Sporting fica mais fraco, vamos ver. Eu agarro muito no que o jogador importante, foi importante, claro foi. Agarro-me ao que o Ruben Amorim disse na altura. Jamais, vamos ver. Não é? Vai ficar mais fraco, porque o outro vem, o outro não vem, e está não sei do quê. E vamos ver. Esperar para ver. Perde um jogador importante nos últimos 2 anos, claramente. Agora estou muito curioso, não é? Para ver a explicação, aqui como os meus colegas de painel, do Iocas e do empresário. Estou muito curioso para ver o que é que eles vão dizer, não é? E depois estou muito curioso para ver os comentários dos comentadores, não é? A atacar o presidente do Sporting, a administração, que o Iocas é que é um verdadeiro. Não nos podemos esquecer de uma coisa. O Iocas fez a mesma coisa antes de vir para o Sporting. Fez a mesma coisa que o clube onde estava. Rigorosamente a mesma coisa. Pressão, não parecia, uma caldeirada do pior, tanto que até o presidente do clube até disse o Iocas não é mais que o clube. Não é? E quando se fala isto, parece que isto é um caso virgem no futebol português. Eu recordo-me há uns anos atrás, não é? Que fala-se de greve. Eu nunca tinha visto, um jogador fazer greve. Não nos podemos esquecer que há uns anos atrás aconteceu o mesmo do Benfica, com o Oblak, que nem apareceu. E foi para o Atlético de Madrid, estava tudo à espera dele, e ele não apareceu. E ele não apareceu aqui. Não é verdade?
Mas ó, Fernando, tu, enquanto adepto do Sporting, gostavas ou não de ouvir Víctor Gyökeres explicar o porquê de não se ter apresentado, ele que até foi várias vezes notificado pelo Sporting para o fazer. Gostavas de ouvir essa explicação ou não? Mas a mim, eu estou curioso para ver a explicação dele, claramente estou. Não é? Mas não empreendo pelos ouvidos para. Não, o Gyökeres é que tem razão. Não, ninguém disse que foi É o que está tudo à espera. Eu sei claramente, não venham com amado em santinhos ou enginhos, porque eu sei que é isso. O Gyökeres disse isso, ele é que tem razão. Isto não se faz o que fizeram ao rapaz, prometeram ao rapaz isto, prometeram ao rapaz aquilo. É isso que vai acontecer. Não tenho a mínima dúvida. Hoje é dia quê? Dia 25, né? Dia 25 de julho. Vocês vão ver, quando o Gyökeres ou o Saricai, ou como é que ele se chama, der a entrevista, a entrevista que vocês estão mortinhos que eles deem, estão mortinhos, vocês até querem saber mais vão ver o que é que vai ser, o regabof vai ser, vês, o Gyökeres é que tinha razão, o empresário é que tinha razão, isto não se faz o que andaram a fazer ao Gyökeres. Já andamos todos há muitos anos nisto. Não se façam de anjinhos, como eu também não sou anjinho nenhum. Não sejam todos muito porreiros, coitadinho do jogador, coitadinho do empresário, porque não é assim que isto funciona. Eu sei que vocês estão mortinhos para isso, para atacar, que é o Varandas é que é isso. Eu já vi esta tática no comentadores do clube rival do Sporting também, do Futebol Clube do Porto, que o Varandas é que é o mau, que o Varandas é que é isto, que o Varandas não devia ter feito isso. Isso é táticas muito antigas, isso é cartilhas muito antigas, isso já não pega. Temos que andar para a frente é que é Lisboa, toca a andar, deixem-se no passado vive os museus, meus caros amigos. Fernando, deixa-me só dizer uma coisa, eu como jornalista procuro as versões de toda a gente. Algumas que não tenho e fazem falta para saber a história toda. É tão simples como isto. Mas eu não estou a falar do teu caso. Assim no ar e tal, e as de férias, com a cabeça ainda meia... Mas eu sei que é isso que vai acontecer. Vocês estão mortinhos que o Gyökeres diga o Varandas prometeu-me isto, prometeu-me aquilo, e ele não cumpriu. Mortinhos. Mas quero saber, se ele tiver isto a dizer, quero saber. Porque é notícia. Porque é notícia. Eu quero seja isso ou outra coisa qualquer. Para tirar as conclusões tenho que ouvir todas as partes atendíveis, com interesse Manel, atendíveis nós todos andamos aqui já há muitos anos nisto e sabemos como é que isto tudo funciona. Não venham com coisas que mais com uns do que os outros. Isto funciona assim. Infelizmente funciona assim. É tentar arranjar confusão, não é? Porque há os verdadeiros e há os mentirosos. E pelos vistos está tudo mortinho, que os verdadeiros sejam o Gyökeres e o empresário dele. Estão todos mortinhos para ser isso, não venham com coisas. Está resolvido, sim. Mas vamos ouvir aqui também o Miguel relativamente a esta questão. O Fernando dizia ali qualquer coisa como se Víctor Gyökeres ou o empresário falarem, vai ser um regabof. Mas tu achas que seria importante até para os adeptos do Sporting perceberem o que é que realmente foi na cabeça do jogador para fazer aquilo que fez? Porque no fundo Víctor Gyökeres sai do Sporting com uma imagem um pouco manchada. Nós temos de tirar um bocadinho a nossa visão em relação ao nosso umbigo. Porque se há coisa importante em relação a essa entrevista, vai ser para o jogador. Isto é, o jogador é que não pode ficar com o rótulo de mercenário. O jogador é que não pode ficar com o rótulo de mau profissional. O jogador é que ele tem que se defender. Portanto, mais tarde ou mais cedo, quem está ao lado dele ele vai dar a entrevista. Nem acredito que seja em Londres, eu acredito que ele vá dar na Suécia. Porque é na sua terra natal, é onde estará mais protegido. Se alguém o tiver a aconselhar, é com a certeza absoluta que é nesse território onde irá ser dadas as explicações. Depois tem uma questão para responder ao Fernando, que é: eu, como venho de Direito e não venho de Comunicação, para mim quem alega tem que provar. O facto de, eventualmente, alguém dizer branco, não quer dizer que eu acordo que é branco. Portanto, ele diz que é branco, ele tem que provar que é branco. Se há outro que diz que... E a parte aqui que é, o Sporting, a parte tranquila que tem, é uma coisa em Direito, às vezes se explica que é, não se faz prova de facto negativo. Portanto, eu não consigo fazer prova que não estive, eu não consigo fazer prova que não disse. Quem alega que disse é que tem que fazer a prova. Portanto, neste caso, o ONU está todo do lado do jogador e do empresário do jogador, porque eles têm que fazer prova que aquilo aconteceu. O Sporting está confortável no sentido que não tem que provar rigorosamente nada, porque não posso provar que não aconteceu, mas isso não existe.
Depois, outra coisa, em relação ao Fernando, que é o Fernando apenas dá-se à morte em relação a algumas coisas. Isto é, há 2 ditados populares que resolvem o problema, que é quem com ferro morre, com ferro mata, com ferro morre. E, nomeadamente, cá se fazem, cá se pagam. Portanto, se o jogador já fez isso ao Coventry e agora fez, portanto, no fundo, isso aplica-se, estes 2 ditados populares aplicam-se muito tranquilamente em relação ao Sporting. Portanto, também, se for isso verdade, e se afinal o jogador é tão mercenário, o Sporting só agora está a pagar a fatura do que também fez ao Coventry um bocadinho mais atrás. Eu acho, espera aí, Fernando, eu acho que alguma coisa mais se passou. E com todo, e puxando um bocadinho um dos galões, eu desde o primeiro momento que olho para isto, eu comecei a dizer, e acho que não fui o primeiro, deve ter sido os pipineiros, que para mim eu gostava muito de ter ouvido o Hugo Vieira. E hoje disse assim um bocadinho mais. Porque se o Hugo tivesse sido e foi protegido em relação à questão, porque se eventualmente, mesmo que ele não tivesse querido fazer em ON, o acesso que ele tem à comunicação social era mais do que suficiente para dizer, olha, desculpa lá, vocês estão a usar que eu estive na reunião, é verdade, sim senhor, mas em momento algum isso foi dito, não podem usar o meu nome, mas por favor desmintam isso. E isso até agora não aconteceu e era importante que acontecesse. Isto é, há uma terceira parte que pode desequilibrar isto em relação entre aquilo que é a posição oficial do Sporting, né, dentro do seu próprio presidente, e aquela que é do jogador e do empresário. Deixem-me só culminar com isto para dizer que até hoje não tomei, volto a dizer, já escrevi isso, não tomei posição porque eu não consigo tomar posição em relação à questão. Sei dizer uma coisa, se eu tivesse um cliente meu que a mim me tivessem mentido descaradamente, a mim e ao meu cliente, e se o meu cliente estivesse preparado para ir para a guerra, eu fazia exatamente igual. É só eu estar confiante que o meu cliente tinha sido claramente enganado, que foi embrulhado há um ano atrás, foi embrulhado há 4 meses e que andaram a fazer, se o meu cliente tivesse convicto que tinha eu tenho que ter absoluta razão moral. Não tenho problema rigorosamente a dizer algum, dizer assim, não vais, não apareces, tira a foto na praia, vamos pôr a carne toda no assador e vai até ao fim. Tenha que ter a certeza que eu fui enganado. Mas Miguel, agora, se não fui enganado e sou mercenário, eu não faço isto. E não provavas que tinhas razão, porque tu começaste por aí a tua intervenção. Fazias exatamente igual, mas não provavas que tinhas razão. Não. Eu só precisava de saber se eu tinha razão. Eu não preciso. Mas não provavas? Não, atenção. Eu só preciso saber, perante eu e o meu cliente, porque eu posso não conseguir ter prova. Mas se, e eu falo do ponto de vista da estratégia negocial, se à minha frente e ao meu cliente me disseram aquilo, venham mais pitado. Não me interessa o presente, não interessa. E se o meu cliente, por isso é que eu percebo muito o empresário do jogador, isto é, eu não sei se ele tem razão. Se ele acha que tem, e se tem a certeza, ele e o jogador, que a tiveram, ok? Eu compreendo. Eu não só compreendo, como subscrevo. E isto para mim, eu gosto de dizer. Agora, não acredito nem numa parte nem na outra porque não vi nada. Não acredito nem numa parte nem na outra porque não li nada. E ninguém ainda me disse a terceira parte que eu gostava muito de ouvir o governo. Isto que estão a dizer e usar o meu nome é mentira. Isto estão a dizer e usar o meu nome é verdade. E quando eu ouvir isso, se algum dia ouvir, nem que seja daqui por 10 anos, quando ele contar a história, então eu vou conseguir tirar a minha lação de quem está de fora. Agora, se eu tivesse vivido na primeira pessoa do singular uma situação como aquela que o empresário e o jogador contam, eu teria feito exatamente a mesma coisa. Não precisava de saber se tinha ou não tinha a mensagem, a mim cara a cara disseste-me isso. Portanto, a partir de agora, não vai, não aparece. Mas ainda não houve aqui uma tomada de posição pública, nem do empresário, nem de Victória. Mas as mensagens nós não sabemos. Sim, mas tais notícias que surgiram, dos documentos, mensagens, mas não houve uma tomada de posição. Talvez por isso também o governo. A melhor coisa pública que nós temos, a melhor declaração pública que temos em ONU, diretamente, é fotografia. Em que uma imagem vale por 1000 palavras. Portanto, claramente, a fotografia dele na praia, quando digo a fotografia dele na praia, é uma frase, é dizer-te assim, não vou estar, não vou jogar, não vou treinar. Portanto, tudo aquilo que nós andámos a dizer, que ele terá dito nas mensagens, uma imagem vale por 1000 palavras. E aquela imagem da praia, naquele dia, naquele momento, vale por todas as frases que nós dissemos que eles disseram. Portanto, eu não tenho dúvidas que ele o quis dizer. Se ele tem razão moral ou não, é outra questão que eu não sei. Também digo desde o princípio que a razão jurídica claramente que assiste ao Sporting por estar defendido no contrato que tem e garantidamente, sem conhecer o contrato, tem aquela cláusulazinha que diz qualquer alteração Miguel, ao contrato tem que estar prescrito e não existia. Fernando. Não, Miguel, segundo se sabe, eu não sei, não é? Segundo sabe, tu sabes. Não te atraveses por nada. Fernando, não te atraveses pelo que não sabes. Deixa-me falar. Segundo se sabe, não é? Eu tive de férias, vi pouca televisão. As mensagens, as supostas conversas ou as supostas mensagens, há jornalistas, há pessoas que já têm essas mensagens em seu poder. E até agora,
Pá, é o que eu digo, eu vi pouca televisão. Até agora não ouvi nenhum. Pá, até agora. A dizer não, o Jóqueres tem razão, o Sporting prometeu que o Jóqueres saía por 60 ou 50 mais 10, ou o que era. Até agora não ouvi isso. Só se foi quando eu estive de férias, não é? Portanto, se há essas mensagens, há essa promessa, não é? Que o Jóqueres tem convicção, foi essa promessa que o Sporting disse, não, podes sair dos 60 mais 10 de objetivos. Acho que isso já teria sido assumido. Ele só deixou de ser 60 mais 10 para 63 mais 10. Têm a capacidade ou têm a felicidade de ter essas mensagens. Então, deixa-me lá então continuar. A primeira declaração que nós ouvimos também, é que afinal o Sporting queria 70 mais 10. E que o empresário entendia que era 60 mais 10. Afinal saiu por 103 mais 10. A diferença é tudo. Isto não pode ser apenas pelos 3. Os 103 não pagam os 7 ao empresário. Tinha que pagar ao empresário. Para tomar uma posição, eu tenho que a saber por mim. Estes olhos ou estes ouvidos têm que ou ler ou ouvir diretamente. Não compro a história de ninguém. Acho estranho, volto a dizer, acho estranho um conjunto de situações. E acho estranho, nomeadamente, e não tenho dúvida alguma que há aqui uma terceira parte que algum dia, em on ou em off, poderá esclarecer a questão. E é o Hugo Viana. E digo-te isto. Pode não haver mensagens. Eu se estivesse numa reunião dentro do Sporting, numa sala de reuniões, em que o diretor desportivo Hugo Viana me diz claro, há um ano, atenção, temos que pegar nisto, há um ano prometeram-me que eu saía este ano. Convenceram-me a ficar para fazer o bicampeonato. No meio de... Isto é uma história, há uma história que vem de trás. Sim. O ano passado disseram-me isto claramente. Eu dizer, ok, porreiro, pagas mais um bónus de 500 mil euros para aquilo, acertamos tudo. Quando chegamos ao final da viagem do acordo, dão o dito por não dito, na pessoa do Hugo Viana, oralmente, e depois me dizem que afinal não é bem assim, peço desculpa, eu, com a minha personalidade, com a minha maneira de ser, se o meu cliente estiver confortável, se nos estiverem enganado, eu faço exatamente igual àquilo que o empresário fez. Não tenho dúvida rigorosamente alguma. Agora, eu tenho que me sentir moralmente legitimado e tenho que ter a certeza que estou a ser correto e que sou justo. Se, eventualmente, o cliente estiver desconfortável, não é nada disto. Então o Sporting tem absoluta razão. E eu volto a dizer, estamos no plano moral em relação à estratégia. Do ponto de vista jurídico, desde o primeiro momento, o Sporting está assente num contrato e claramente confortável. Deixa-me só fazer aqui uma nota, uma precisão. O Benfica vem sempre à colação, não é que seja aqui, e há pouco o Fernando falava no Oblak. Era um exemplo só. Posso? Porque aconteceu. Não é por ser o Benfica, se fosse o Porto eu dizia a mesma coisa, ou o Braga, ou o Montijo, ou o Augustense, qualquer coisa, a mesma coisa. Ora, o que se passou é que o Atlético de Madrid pagou ao Benfica, ou depositou no Benfica, 16 milhões, que era tão só a cláusula de rescisão. É só isto. Mas a questão não é essa, se pagou ou deixou de pagar. Ele não se apresentou aos trabalhos. Fez greve ou não fez greve? É completamente diferente. Não se apresentou aos trabalhos. Está a falar de fazer greve, não aparecer. E recordo não apareceu. Eles pagaram a cláusula, aqui não foi pagar a cláusula. Mas não apareceu. 16 milhões é diferente de 100 milhões. Mas são outros tempos. São outros tempos. São outros tempos. A questão, apareceram ou não apareceram? Paga a cláusula. Não interessa, mas ele não apareceu no clube. Porque o Atlético de Madrid decidiu pagar a cláusula. Temos muito ainda para falar, não só de Vítor Jóqueres, mas também de uma outra notícia que avançamos em exclusivo aqui na CMTV, com novos dados sobre João Félix. Não é só disso que vamos falar, é a seguir um curto intervalo. Até já. Estamos de regresso e antes de irmos para intervalo, estávamos aqui a falar precisamente no negócio de Vítor Jóqueres, que já está em Inglaterra para realizar então os exames médicos e assinar contrato com o Arsenal, depois de o Arsenal ter acedido às exigências de Frederico Varandas. Mas, Carlos, também é da opinião que Frederico Varandas, no meio disto tudo, não fica assim tão bem? Ou acha que o presidente do Sporting conseguiu levar a sua avante e ganhou este braço de ferro? Não. O presidente do Sporting nunca ganharia este braço de ferro a partir do momento em que o jogador decididamente incumpriu, não compareceu, ausentou-se completamente, saiu fora do âmbito da autoridade do Sporting, ficou de férias, exibiu fotos em férias quando o plantel estava a trabalhar, obrigou o presidente do Sporting em pelo menos 2 ocasiões vir publicamente
vincar a autoridade da instituição Sporting e vincar a sua autoridade na operação, ou seja, o Sporting reafirmou publicamente que ou seria pelos valores que estava a exigir ao Arsenal, ou o jogador não sairia. É célebre aquela declaração do presidente Varandas em que disse que isto, se não for mais cedo, resolve-se no final do mercado com uma multa e, portanto, e com um pedido de desculpas do Gyökeres, ele será reintegrado nos trabalhos da equipa. Ora, por aquilo que foi o andamento desta operação, ficou muito claro que o Gyökeres não iria comparecer. E a partir daí o Presidente restou ao Presidente Varandas controlar os danos e manter, pelo menos publicamente, a integridade da instituição Sporting intacta ao ponto, e conseguiu, porque se fizermos neste momento uma sondagem na nação sportinguista relativamente ao papel que o Presidente Varandas desempenhou neste processo, creio que a maioria, ou a esmagadora maioria dos sportinguistas estão do lado do Presidente. E acho que fazem muito bem, porque é assim que se defende as instituições têm que ser defendidas e defendendo sempre quem as representa, neste caso o Presidente. Agora, claramente que o Gyökeres portou-se muito mal pelas responsabilidades que assumiu perante os adeptos sportinguistas e nada o fazia prever, até porque, como há pouco dizia o João Malheiro muito bem, o Gyökeres foi um bom profissional, durante o tempo que esteve no Sporting, deu mostras disso, tendo jogado lesionado, tendo jogado muitas vezes em dificuldade, e para uma pessoa que foi médico do Sporting e que hoje é presidente, isso, de certeza absoluta, era algo que ele não esperava que o Gyökeres fizesse, portanto, que de uma forma grave incumprisse com as suas obrigações profissionais. Mas volto a repetir o que disse na minha primeira intervenção. Houve um braço de ferro, esse braço de ferro foi nitidamente ganho pelo Gyökeres e pelo seu empresário, mas também devo acrescentar que, graças a um esforço público e ao esforço de comunicação que foi feito pelo Sporting, o Sporting também não perdeu a face. Portanto, como todos aqui no painel já concordamos, vamos esperar que hajam declarações públicas de todos os intervenientes neste processo, e o nosso querido Manuel Queiroz está curiosíssimo por saber o que é que o Hugo Viana tem para dizer sobre esta operação, e aí sim podemos fazer um apuramento mais próximo da verdade. Eu não acredito que nos próximos tempos as partes fujam às suas responsabilidades públicas. Há necessidade de, sobretudo, o jogador se justificar publicamente. Vocês sabem perfeitamente também, ou melhor do que eu, que hoje as figuras públicas vivem de uma imagem e, sendo repetente neste tipo de questões, fez no Coventry e agora no Sporting, o Gyökeres não pode ter esta imagem de ser um indivíduo que, na altura que tem que decidir ou que decide mudar de clube, incumpre e afronta as instituições. Isto é grave, porque se ele fizer isso, como diz o povo português, cesteiro que faz um cesto, faz um centro. E, sendo repetitivo, isso não é bom para a imagem do jogador. Mas, Fernando, o Carlos dizia aqui que todos no painel estavam a concordar com esta questão de que é preciso todos os intervenientes falarem, mas eu acho que tu não tens bem esta opinião. Não é não ter a mesma opinião. Lógico que quer saber o que é que se passou. Agora, eu sei porque sei não tenho quase a certeza a 100%, mas eu sei que vais tudo agarrar que o Gyökeres é que é o verdadeiro e que o empresário é que é o verdadeiro e que o presidente do Sporting estava a mentir, o Sporting é que se portou mal. Sei claramente que é isso que vai acontecer. O Gyökeres é que é uma pessoa séria e não estou a pôr em causa. Foi um jogador extraordinário no Sporting, extraordinário. Vai-se tudo agarrar ao que o Gyökeres disse e ao empresário do Gyökeres. E sim, não tenho a mínima dúvida. Não tenho a mínima dúvida. Estava aqui a discordar daquilo que estás a dizer, Fernando. Desculpa?
Não tem nada a ver com isso, tem a ver com... É uma história que apaixonou muita gente e, portanto, foi capa de jornais durante mais de um mês. É natural que se queira saber as versões de toda a gente. Só assim é que se sabe a história verdadeira do que aconteceu. E não é tão pouco como isso, porque são personalidades com importância, quer o Jóqueres, quer o presidente do Sporting, obviamente presidente de uma grande instituição, quer o atual diretor desportivo do Manchester City, quer o empresário do jogador. E, portanto, toda a gente, ou as pessoas têm direito, os sportinguistas têm direito a saberem, por muito que não mudem de opinião, que ninguém está a pedir uma coisa dessa, os sportinguistas têm direito a saber a história completa. É a minha opinião. Já voltamos à Ligador, mas agora vamos conhecer os destaques da Noite das Estrelas com a Maia. Maia, boa noite. Voltamos à Ligador, com um exclusivo da CMTV. O regresso de João Félix ao Benfica está muito bem encaminhado. A CMTV pode garantir que houve avanços significativos nas últimas horas. Benfica e Chelsea já trocam documentos, tendo em vista a transferência a título definitivo do avançado português de 25 anos. O acordo não está ainda fechado a 100%, mas existe, nesta altura, a firme convicção por parte de Rui Costa de que João Félix vai mesmo regressar. Segundo aquilo que conseguimos apurar, Benfica e Chelsea aproximaram-se e conseguiram ultrapassar quase tudo aquilo que estava a atrasar este negócio. O clube inglês exige garantias de que a SAD do Benfica pague mais do que os 25 milhões de euros por 50% do passe, ou seja, o Clube da Luz terá no futuro de adquirir uma maior percentagem do passe do jogador. O Chelsea também poderá ficar com eventuais mais-valias se o Benfica acabar por vender João Félix nos próximos anos. Estes detalhes estão ainda a ser trabalhados, mas fica o essencial deste exclusivo da CMTV. Está, por isso, iminente a confirmação do acordo entre Benfica e Chelsea para que o regresso de João Félix aconteça. É um processo que estamos a acompanhar ao segundo nesta Ligador. Agora, dar-lhe conta de que João Noronha Lopes diz que o comunicado de ontem do Benfica a responder às críticas que fez sobre o projeto a que Rui Costa apresentou no Estádio da Luz foi dos mais rápidos que viu ao longo dos 4 anos desta direção. Acrescenta que não o surpreende porque, segundo a Noronha Lopes, a comunicação do Benfica sempre foi mais rápida a sair em defesa da direção do que em defesa do Benfica. O candidato às eleições do clube diz ainda que o comunicado publicado no site oficial do Benfica é uma utilização, e estou a citar, vergonhosa dos meios oficiais para a defesa do candidato Rui Costa. Vai mais longe e dirige-se diretamente ao atual presidente, a quem deixa a seguinte mensagem que passo a citar. O Sport Lisboa e Benfica não é uma ferramenta de autopromoção de Rui Costa. João Noronha Lopes volta a questionar a viabilidade do projeto que foi apresentado por Rui Costa, que apelida de manobra criada à pressa, porque os tempos da campanha eleitoral de Rui Costa assim o exigiam. João, tu também achas que há aqui uma clara confusão entre o Rui Costa presidente e o Rui Costa candidato às eleições, ou não? Bom, é um pouco inevitável que possa surgir essa confusão, porque na realidade temos um incumbente, portanto, o presidente, que é simultaneamente candidato, o que não é virgem nos clubes. Quer dizer, já aconteceu noutras circunstâncias no Benfica, como acontece noutras instituições. Agora, relativamente ao projeto que foi apresentado, eu gostaria de dizer o seguinte: o projeto é fascinante. É fascinante para qualquer benfiquista que tenha assistido à apresentação e tenha essa oportunidade. De facto, este é um processo, chamemos-lhe até democrático, porque tanto quanto julgo saber, e se bem entendi, na apresentação há uma maquete no Estado de Luz suscetível de ser observada pelos sócios e vai ser aberta uma página para que os sócios possam fazer críticas, sugestões, enfim, comentários, o que entenderem relativamente a este projeto, que é um projeto do Benfica. Ou seja, este projeto não está
a ser avaliado o seu licenciamento, digamos, pela Câmara Municipal de Lisboa, por exemplo. Este projeto só vai avante se os sócios do Benfica quiserem. Tem que ser decidido em Assembleia Geral. Isto que fique claro. Por exemplo, a propósito disto, eu estou-me a lembrar, e poucos têm conhecimento disto, em 2018, era ainda presidente Luís Filipe Vieira e entendeu que o estádio devia ter 2 grandes torres. Uma na zona onde, nesta altura, existe o sintético e creio que uma relativamente ao lado, aqui muito próximo. Portanto, a norte do atual parque de estacionamento exterior do estádio. Repito, 2018. Nenhum sócio soube disto. Mais grave, isto é que é antidemocrático. Nem os membros da direção tiveram conhecimento. E o processo foi para a Câmara de Lisboa, para o licenciamento. Acontece que quando o Rui Costa chega à presidência, põe, e bem, esse projeto, que era imobiliário, meramente põe-no na gaveta ou rasga, não faço a mínima ideia, sei que renunciou. Isto, a forma como Luís Filipe Vieira agiu, é que é incompatível com, digamos, o histórico do Benfica e a necessidade, porque os sócios são os donos do clube, de saberem aquilo que se passa. Agora, aqui há transparência absoluta. Bem, eu admito que se possa dizer que há uma grande proximidade às eleições e que tenha uma componente eleitoral, eleitoralista. Admito, mas quer dizer, como se pode falar nisso relativamente à aquisição eventual do João Félix ou de outro que possa ter... Bem, a regra geral é assim, portanto aqui não há propriamente nenhum segredo. Agora, em relação, 2 notas, e ambas críticas. Uma à direção do Benfica. Eu não subscrevo a posição que o Benfica tomou relativamente às críticas de João Noronha Lopes. Acho que essas críticas a existirem deveriam ser da candidatura de Rui Costa. Não me parece ajustado que a direção do clube, como tal, se insurja contra um sócio que, por coincidência, até é candidato a presidente. Portanto, acho nesse aspecto, devo deixar com clareza qual é a minha posição. Portanto, acho que não foi a forma mais correta. Vamos dizer, se me permites, por exemplo, se fosse um vereador, enfim, do partido A ou partido B da oposição, por exemplo, a Carlos Moedas, a que dissesse algo que perturbasse o Benfica, admito que fosse a direção do Benfica a tomar posição. Neste contexto não me parece adequado. Simultaneamente, também acho que não foi adequada, pelo menos creio que numa entrevista à SIC, a expressão utilizada por João Noronha Lopes dizendo Rui Costa está a brincar com os sócios. Não é verdade. Rui Costa, repito, até pelo que aduzi há instantes, naturalmente quer que este projeto seja sufragado pelos sócios depois de uma ampla e democrática discussão. Mas, Carlos, concorda ou não quando João Noronha Lopes, a certa altura, neste novo comunicado que faz, diz que, no fundo, Rui Costa está a fazer uma utilização vergonhosa dos meios do clube enquanto candidato às eleições do Benfica? Sara, tempo de eleições é um tempo de exageros, de excessos, em que temos que tolerar que, de facto, os candidatos excedem-se, dizem coisas que em tempos normais não são muito toleráveis, nem compreensíveis, mas isso acontece. Primeiro, Rui Costa é um incumbente e tem o drama dos incumbentes. Não sabe onde é que começa o Rui Costa presidente e onde é que termina o Rui Costa candidato. Rui Costa está no pleno uso dos seus direitos enquanto presidente. E assim deve estar. E apresentou um projeto que assume como sendo da direção do Benfica. E eu acho muito bem que o faça. É ele que o tem que autodefinir. Se ele diz que é um projeto da direção do Benfica, quem deve responder a João Noronha Lopes deve ser a direção do Benfica. Isto é um caso de coerência. Não pode ser um projeto apresentado da direção do Benfica e depois ser o candidato Rui Costa a responder ao candidato João Noronha Lopes. Ponto 1. Dito isto, acho que Rui Costa não está nem a brincar com os sócios, nem está a exagerar ou a exceder os direitos que tem. Eu olho para o Rui Costa como um presidente, primeiro, porque foi eleito pelos sócios, e é a primeira condição. Segundo,
como um futuro candidato à renovação do seu mandato no Benfica. Depois, sobre o projeto, tem que se responder, porque o core business do Benfica é o futebol, tem que responder, corresponde ou não às necessidades e aos anseios dos adeptos do Benfica e aos benficas e às necessidades futuras do clube. É nessa resposta que vamos encontrar se este projeto é um projeto viável, sustentável ou não. E já que estamos a falar de eleições, é inevitável falar também de Luís Filipe Vieira, que diz que o Benfica tem de voltar a ganhar. É o lema da visão estratégica delineada pelo ex-presidente do Benfica para o futuro do clube. O Correio da Manhã revela em exclusivo o plano de Luís Filipe Vieira para os próximos 10 anos. A meta é ser campeão 7 vezes numa década e ter mais atletas na formação. Vieira quer também conquistar um título europeu e, acima de tudo, recuperar a hegemonia do futebol. Para Luís Filipe Vieira, o mínimo aceitável é vencer 5 campeonatos. O ex-presidente do Benfica vê esta ambição como uma necessidade para recuperar o clube. Depois do sonho de um estádio da Luz para 120 mil pessoas até 2030, Luís Filipe Vieira deixa mais um sinal de que pode ser candidato às eleições. O que é que te parece, Miguel, esta meta traçada por Luís Filipe? Para falar sobre o projeto imobiliário e sobre a questão do Rui, só porque eu tenho a questão, porque é o seguinte. Eu gostava, porque eu quero participar, porque acho que a coisa mais importante, que depois pode ser dita, além de tudo que já foi bem dito, é pontos de ordem. Acho uma excelente ideia o mau timing. Acho que não é nada megalómana, no sentido que, desde que ela seja dentro da legalidade, tenha um financiamento responsável e uma capacidade de execução, nada a opor. Em relação ao timing que foi escolhido, ao final de tantos meses de trabalho, não podia ter sido feito de outra forma, e Rui Costa expôs-se claramente às críticas que o acusam de eleitoralismo. Deixa-me dizer o seguinte: se algum dia isto avançar, independentemente de ser o presidente A, B ou C, isto é um projeto que pode enriquecer muita gente indevidamente se não for bem acompanhado do ponto de vista da supervisão, da autoria, da auditoria das contas, dos processos, dos concursos. É tanto dinheiro que está aqui envolvido que tem que ser muito bem acompanhado pelos sócios, e acho que os órgãos sociais do Benfica poderão não ter nem a competência nem a capacidade para poder fazer o acompanhamento e a supervisão de uma auditoria de um projeto destes. Acho que merecia, se tivesse alguma vez alguma palavra a dizer sobre uma coisa destas, teria que ter quase um órgão de acompanhamento para uma obra de centenas de milhões de euros, que, volto a dizer, se não tiver um conjunto de critérios, e por muito que se ponga no papel, a forma de escapar do meio, muita gente vai enriquecer devidamente. Diz? Não se fez o estádio? Se calhar muita gente enriqueceu à conta dele. Se calhar pelas obras anteriores, há muita coisa para fazer. Bom, muita gente ganhou dinheiro, se calhar, em relação à questão. O que eu quero dizer é que uma obra deste tamanho, eu não disse que foi o Fábio Romano da coisa. Eu consigo ser suficientemente vago para dizer que... Não, só que estou a dizer, João, estou a dizer o básico. Estou a dizer que os órgãos sociais do Benfica já têm tanto trabalho. Os órgãos sociais... Vá lá, João, deixa-me lá falar, é assim. Ele já me deu pouco tempo. É mesmo que fez... Calma, não. Os órgãos sociais do Benfica... Os órgãos sociais do Benfica nem sequer são profissionais a tempo inteiro da questão e não têm capacidade, nem tempo, nem recursos para poder acompanhar as boas contas de uma coisa deste tamanho. Não tem hipótese, não tem. Não tem. Então ninguém fazia nada. Ok, tens razão. Continuando. Em relação à pergunta que tu estavas-me a fazer peço desculpa, de Luís Filipe Vieira... Sim, sobre este plano estratégico de Luís Filipe Vieira. Eu tenho muitas dúvidas ainda e estou curioso. Há uma coisa que me custa ver, que é marcar uma entrevista tão importante, Luís Filipe Vieira, no dia a seguir à Supertaça. Isto é, a colagem a um resultado desportivo que se possa ele acontecer não me parece ingênuo nem inocente, o que significa que não preferiria que Luís Filipe Vieira, para tudo o que tem que nos dizer, tanta coisa importante e que não seja mais uma mão vazia e outra cheia de nada, que dissesse de forma clara e não no dia a seguir à Supertaça. Parece que estará a contar, e já Noronha Lopes é na véspera. Portanto, há claramente dois candidatos, contrariamente a outros, que estão a colar-se eventualmente àquilo que serão os resultados desportivos. E parece-me a mim que poderá não ser muito inteligente, porque claramente, se o Benfica não tiver um bom resultado na quinta-feira, na entrevista sexta-feira, vai ser impossível não ligar o rosto de Luís Filipe Vieira a um aproveitamento, um alegado aproveitamento da derrota do dia anterior. Essa é a única questão que eu tenho para ver de relação a Vieira. Tudo o resto, até agora, eu não vejo como é que daqui até outubro ele vai ter as condições e a capacidade para fazer aquilo que eu acho que ele tem. Acho que, sinceramente,
não me cheira. Mas posso estar enganado. Tenho muitas dúvidas, escrevi esta semana no Record, tenho muitas dúvidas que esta candidatura se converta em definitiva e que seja, nomeadamente, uma candidatura ganhadora, mas se eu estiver equivocado, pedirei desculpas ao ex-presidente Luís Filipe Vieira, que será o novo presidente Luís Filipe Vieira. Manuel, o que é que... Bem. Deixa-me dizer já agora uma coisa sobre o projeto, porque eu, pelos vistos, foi o único que lá estava na terça-feira. Tal e qual. Lá a ouvir e, portanto, é de facto uma coisa... e estou um bocadinho com o Miguel. Os clubes não têm vocação para estas coisas e têm muita dificuldade em as fazer. Tem que ser fazer o estádio, apesar de tudo, é uma coisa que um clube tem uma ideia de como se faz. Fazer um pavilhão, as pessoas sabem. Aquilo é uma minicidade. Aquilo é uma coisa, aquilo é deitar tudo abaixo, tirando o estádio e fazer tudo novo. Aquilo é uma... E, portanto, neste momento não há mais do que um desenho. É um filme, não é? Quer dizer, não há mais do que isso. E nesse aspecto é claramente, quer dizer, e portanto nesse aspecto pode ser, não fazer nada. Agora aquilo é evidente e digo-te mais. Vou ter, enfim, as coisas vão correr o seu tempo, mas eu tenho dúvidas que se os sócios fizerem, por exemplo, um referendo àquilo, tenho dúvidas que os sócios os aprovem. Olha, eu não tenho isso, claramente, eu adorei e acho que vejo críticas de megalomania zero. Não é isso. Tenho dúvidas da legalidade. Não é isso. Tenho dúvidas de legalidade. Tenho dúvidas sobre a forma de financiamento e de sustentabilidade, como é que aquilo tem aquilo. E, nomeadamente, tenho dúvidas em relação à governação e à supervisão de uma coisa daquele tamanho. Nada disso se faz. Mas nada megalomania. Não, e aquilo é tão, enfim, eleitoralista que até para a autarquia é eleitoralismo, quer dizer, estar lá naquele momento, não é? Quer dizer, tens que discutir com o Dr. Moedas. Pois, eu estive com o Dr. Moedas, cumprimentei, e quer dizer, portanto há ali, quer dizer, há muito eleitoralismo. Depois, os aproveitamentos que se fazem. O Luís Filipe Vieira falou logo em 120 mil lugares, é uma coisa que não tem paz. É impossível, provavelmente não era. Mas a atualidade, que era um Estado de 120 mil pessoas. Agora, não é natural que se faça. Ninguém tem. Eu vou mais longe, deixa-me só dizer isto. Quando nós colocamos cadeiras, eu estava no Benfica nessa altura, colocamos cadeiras no Estado da Luz, a Luz, que chegou a albergar 120 mil pessoas, até mais na final do Mundial dos Júniores, até mais, mas eram pessoas que se atropelavam. Quando colocamos cadeiras, para que fique claro, a lotação ficou em 80 mil. Sim. Mas antes de ouvir o Carlos... hoje fazer um estádio para 120 mil. Parece-me que aqui no painel houve um certo consenso sobre este projeto. Então, mas já agora vamos só ouvir o Fernando, porque ainda não falou relativamente a esta questão. Fernando, qual é que é a tua opinião? Não é engalbalado. Claramente um projeto eleitoralista. Isto aqui é mais que evidente, mas parece-me um projeto muito bem elaborado em relação àquela fotografia que o Luís Filipe Vieira, ou a suposta pressão... Ainda não se sabe se Luís Filipe Vieira é candidato. Temos ouvido alguns players por aí a dizer que ele vai ser candidato, mas ainda não se sabe se ele é candidato. Mas parece Fernando, um projeto... a entrevista que Luís Filipe Vieira vai dar à UNAU é daqui a uma semana, talvez aí possamos saber se o Luís Filipe Vieira é mesmo candidato às eleições. Talvez aí saiba-se, mas claramente este mas projeto... já agora, Carlos Janela, não sei se terá aqui alguma informação. Eu quero dizer o seguinte, eu pareceu-me que haver aqui um conceito... Tem alguma informação relativamente a Luís Filipe Vieira? Não tenho, nem me posso sequer adiantar, porque vocês sabem, neste tipo de coisas, os candidatos são pessoas que têm que ter muito vontade própria e têm que ser eles próprios a anunciar. Isto é próprio de um candidato. Eu quero dizer o seguinte, pareceu-me que havia aqui um certo consenso sobre este projeto. Eu quero dizer que, da mesma forma que disse que a direção do Benfica, o presidente Rui Costa, tem todo o direito de apresentar isso na plenitude e uso dos seus direitos, quero dizer que eu estou completamente em desacordo com este conceito. Eu acho que o core business... Não, desculpa. Eu posso justificar. João, mas posso justificar? Eu acho que o core business do Benfica é o futebol. Este projeto não corresponde às necessidades atuais do Benfica. Vão achar. Não. Porque o Benfica tem uma lista de espera enorme
para o Red Pass. Mais de 20 mil. Mais de 20 mil. E não tem muito mais, porque está muita gente. É como quando passas numa rua, vês uma fila enorme, não te vais lá, porque nem te cansas. Se passares ali nos pastéis de Belém, vês a fila, nem passas, nem ficas ali à espera, porque é muito tempo. O Benfica está a crescer exponencialmente em número de sócios, claro, e vai aumentar essa lista. Claro. Portanto, o Benfica tem que ter mais lugar no estádio. Apesar de estamos com 400 mil. Por que motivo? Só um. Porque a aumentar a procura e a diminuição e a manter a oferta, os lugares vão ser cada vez mais caros e qualquer dia o Benfica é um clube só para ricos. E isso não pode ser verdade. Mas tu não podes ter 120 mil pessoas. Carlos, não é 120 mil. Esquece. Quem é que foi os 120? Foi o Sr. Vieira que falou. Não, eu não vi nenhum discurso. Eu não vi ninguém dizer. Eu não vi dizer ninguém. Como outra coisa. Em discurso direto. Que essa era a sua. Não é habitual eu dar razão ao Fernando Mendes, mas aqui dou. Quer dizer, é que a direção do Benfica apresentou um projeto, foi lá o arquiteto falou, o diretor financeiro falou, o presidente falou, tudo isso. Na véspera temos um projeto que é uma coisa feita... Deixa-me acabar. Sim. Da inteligência artificial do Luís Filipe Vieira, que aparece aí. João, eu acho isto extraordinário. Ainda bem eu acho isto extraordinário. Como é que é possível? Mas ainda bem, João, porque sabia. Inteligência. Carlos, porque isto é preciso inteligência mesmo. Não, deixa-me concluir. Artificial. Porque sabia, completamente artificial, aliás, artificial em tudo. Como é que é possível? Sabia, Vieira, que Rui Costa iria fazer a apresentação e antecipa-se com uns desenhos aí de inteligência artificial. Aí o Fernando tem toda a razão. De facto, é verdade. Como agora eu ouvir dizer, não sei se é para comentar, quer dizer, o projeto de Vieira é o quê? Ganhar 7 campeonatos nos próximos... João. Todo o candidato diz isso. Fernando, conclui lá em 5 segundos a tua ideia. Só há pouco não te deixei falar. Fernando, permite-me. Ouve o que eu te quero dizer. É óbvio que este projeto que foi apresentado tem uma dimensão maior. O conceito é exatamente o mesmo da Albaláxia. E a Albaláxia é um projeto falido, sem sucesso. Fernando, 5 segundinhos para concluir. De outra dimensão. O Benfica é o Benfica. Fernando. O Benfica é muito grande. Mantenho o que disse, um projeto bem elaborado, bonito, pelos vistos, e uma fotografia da cidade do Benfica, feita, acho que aquilo nem é inteligência artificial, feita à pressa, porque sabia que a direção atual do Benfica ia apresentar este projeto. E arranjaram aquela fotografia à pressa para o estádio de 120 mil pessoas. Muito bem, meus senhores. Obrigada aos 5. É assim que fechamos esta Liga de Ouro. Fique connosco já a seguir, Jornal da Meia-Noite.